a educação continuada aqui do CREFIT 11 e tenho tentado trazer grandes palestrantes para poder falar aqui para vocês. Fico feliz que cada vez mais, né, Daniela, a gente está tendo mais pessoas aqui no nosso evento. E o John foi meu colega, né, quando eu me mudei para cá para Brasília, acho que alguns anos depois você se mudou nordestino também, assim como eu. E sempre se destacando dentro do grupo de pesquisa, sempre, né, com muita vontade de fazer a diferença. Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente tem visto hoje a maioria das pessoas desanimadas, aquele conformismo, querendo levar tudo do mesmo jeito. E na nossa área, na área da saúde, o conhecimento é extremamente mutável e avançando. Eu tenho acompanhado bastante sobre a estimulação elétrica neuromuscular, é a minha linha de pesquisa atual. E o que a gente aprendeu há um tempo atrás e o que é hoje, por exemplo, TENS, todo mundo demonizou o TENS durante muitos anos. TENS não serve para nada, é choquinho, papapá. E agora a gente tem publicação na New England falando dos efeitos positivos do TENS. Então a gente está na era, né, dos cuidados baseados em evidência, pesquisa científica, ensaio clínico, randomizado, controlado, e é isso que a gente tem que ficar atento, ter acesso a boa informação, porque hoje com YouTube, Instagram, um monte de gente falando muita abobrinha, mas falando bonito, convencendo todo mundo, a gente tem que ficar atentos às pessoas que de fato tragam informação de qualidade. Então, essa é a nossa preocupação aqui no CREFIT 11, e eu estou sempre tentando encontrar pessoas que de fato possam engrandecer, possam trazer informação que faça a diferença na vida de quem está aqui, porque sair da sua casa no meio da semana para poder assistir uma palestra e voltar, tem que fazer a diferença, né? E, João, te agradeço aí de antemão, né? Foi um convite meio de última hora, eu estava num congresso no Peru, e a gente teve um contratempo e João prontamente, aí, mesmo com a agenda dele muito apertada, conseguiram estar aqui para poder passar essa informação, algo que ele já vem estudando há bastante tempo, que é eletro, que é reabilitação musculoesquelética, faz parte de um grupo de pesquisa muito forte aqui, não só do DF, mas do Brasil. É um grupo que eu fiz parte, que é o G-Classe. Então, assim, ele tem uma experiência grande nisso. Eu não tenho dúvidas que todos nós aqui saímos vamos dizer assim, com a sacola de conhecimento maior. Então, João, já falei que você é mestre, né, em ciências de reabilitação, mestrado, e agora doutorado está fazendo... Educação física. Educação física. Eu fiz mestrado em educação física, depois doutorado foi em ciência e tecnologia de saúde. Aí você fez a reabilitação e o doc na educação física. Muito bem, então seja bem-vindo, fique à vontade. E vocês fiquem à vontade também para perguntar para o professor John, né, levanta a mão, pergunta no final também, a gente vai bater um papo, ele vai contar um pouco da experiência dele, como foi que ele fez para poder ir lá para os Estados Unidos, ter experiência de uma visita técnica na Universidade de Delaware, e acho que talvez seja interessante para vocês, principalmente quem está começando agora, poder sair do país é muito bom. Então, boa noite, fiquem à vontade, seja bem-vindo, John. Ok, obrigado, Paulo. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan, vocês já sabem, fisioterapeuta, e só pegando o gancho aqui de algumas coisas que o Paulo Eugênio falou, né? Cheguei aqui em Brasília em 2017, em maio, junho, mais ou menos, e se eu estou aqui, eu acredito que por causa dele também, porque eu estava prestando o processo seletivo do mestrado, não conhecia ninguém aqui, não conhecia nada. E aí o edital, né, quando pede o projeto, mostra que a gente tem que mostrar no projeto que a pesquisa é factível. Como é factível se eu nem sou daqui? Então eu liguei para o HUB, aí saí de telefone em telefone, falando, até que chegou nele. Quando chegou nele, ele, não, esqueça aí, vou te mandar o número do João, até hoje é meu orientador. Pronto. Exatamente isso. Então, se eu tivesse conseguido, desistido também, né? Espera lá, do HUB, né? Então, obrigado mais uma vez, né? É isso, prazer. Tinha separado esse agradecimento mesmo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o uso da estimulação elétrica neuromuscular no pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior. É interessante, o Paulo falou do TENS, né? Então, eu vou começar logo no início. Eu acredito que aqui ninguém vai ter essa dúvida, mas só para a gente reforçar que às vezes a gente usa, principalmente as siglas, né, como TENS, de forma que aleatória, acaba usando do recurso
que não é o que a gente quer, né? Então, estimulação elétrica neuromuscular, inclusive, quando a gente fala essa expressão, diferente do que a gente fala, por exemplo, de face, né? Embora a gente use o mesmo aparelho, até, tá certo? Eletrodos e tal, mas a gente tem objetivos diferentes. Com esses objetivos diferentes, a gente também pega nomes diferentes. Então, basicamente, a NEMS, que como eu acabo falando, que vem do Neuromuscular Electrical Stimulation, é a utilização da corrente elétrica para fortalecimento muscular, certo? E só pegando mais um gancho, interessante como realmente muita publicação com eletroestimulação, principalmente o TENS, acredito que seja muito mais estudado às vezes, porque estou fazendo algumas revisões de literatura e a gente tem que colocar o termo TENS justamente por causa de autores que até se confundem até na publicação. Tem TENS e na verdade está falando de analgesia, está falando de corrente elétrica para força muscular. Aí a gente acaba que a gente tem que filtrar lá 10 mil estudos, ver o título um por um, depois ler um para saber se realmente está querendo falar aquilo mesmo. Então, muita publicação. Vamos lá. E só também também deixando aqui uma informação importante. A aula que eu montei, assim, praticamente tirando as fotos que eu tenho dela, e algumas coisas do mestrado, uma apresentação tirada do zero na terça-feira passada até hoje, em meio a plantões e tal, então realmente corrido, mas fiz o meu melhor aqui para trazer conhecimento para vocês, espero que gostem mesmo. Temos alguns objetivos de aprendizado para hoje, revisar as fases gerais de uma recuperação de tecidos móveis, focando nas ligamentares, citar as opções cirúrgicas da reconstrução ou reparo do ligamento cruzado anterior, citar as evidências atuais pertinentes à reabilitação após lesão do LCA, compreender os efeitos agudos e crônicos da estimulação elétrica neuromuscular, compreender e modular os parâmetros que influenciam a eficácia terapêutica da estimulação elétrica neuromuscular e compreender o prognóstico da lesão do LCA. Então, pessoal, quando a gente tem uma lesão de algum dos tecidos do nosso sistema musculoesquelético, certo? Ligamento, tendão, músculo, cápsula articular, a gente espera algumas fases, tá certo? Que tradicionalmente a gente chama de fase aguda, subaguda, fase crônica, e essas fases estão relacionadas com processos fisiológicos que culminam naquela recuperação tecidual. Certo? Um tecido, como a gente vê aqui esquematicamente, o novo tecido ele não é igual ao original, mas que o corpo tenta recuperar. Principalmente quando a gente fala de ligamento, que é um tecido rico em colágeno, quando a gente sai da fase inflamatória, que a gente tem aquela primeira, digamos, tempestade ali de citocinas que estão trazendo os sinais logísticos da inflamação, dor, calor, rubor e edema. Então a gente vai começar a ter o quê? Quando passa essa fase, começa a vir a proliferação de fibroblastos que vão sintetizar um novo colágeno, que é um colágeno imaturo, mas vai culminar na recuperação tecidual. Uma coisa que é importante é que para ter o sangramento inicial, para ter a própria inflamação, tem que ter vascularização. Aí já encontra esse problema aí da lesão do ligamento cruzado anterior. Bom, principalmente quando a lesão é mais central nele, é uma área que tem uma irrigação praticamente nula ali, que atrapalha a cicatrização. Por isso, na maioria dos casos, já opta-se pela cirurgia. A gente vai comentando algumas coisas sobre isso, sobre os casos que não são operados, tá bom? Mas, em geral, esse é o raciocínio, acelerar a recuperação do paciente. E eu sempre gosto de falar que é muito importante a gente entender que essas fases, ela está associada com a reabilitação propriamente dita. Então, aqui, essa tabela, eu já estava há um tempinho montando ela, ainda está em fase de construção, mas é porque, às vezes, quando a gente fala em reabilitação, em pós-operatório ou pós uma lesão, fica um pouco confuso, principalmente os termos, os números. Quantas semanas? Por exemplo, com quantas semanas eu tiro a muleta? Com quantas semanas parece que é um mundo assim à parte, né? Que cada um diz uma coisa. Um diz 4, outro 6, outro 8, né? E de antemão, qualquer slide fique à vontade para tirar foto, pessoal. Só ele que tem que ver o contrato com a Globo aí. E eu percebi, tá certo? Eu fiquei selecionando vários artigos, até porque recentemente eu dei uma palestra sobre mobilização precoce no pós-operatório geral, de tudo, né? Aí eu
fiquei olhando assim, eu descobri um número mágico, número 6. Número 6 para você tirar, para você fazer DM completa, para você tirar muleta, para tirar tudo que você imaginar aí que está de recurso limitando a sua fisioterapia, que você pensa que é uma barreira médica, tá bom? Então, por quê? Na fase 6 você tem a garantia, tá certo, de que você está tendo um bom andamento da sua fase proliferativa, tá certo? Claro, existem pacientes e pacientes, né? Vai depender do estado de saúde dele, de lesões concomitantes, do estado nutricional, e tudo isso impacta também se uma pessoa, tá, vamos pegar outra população internada, né? Outros problemas concomitantes. Mas, em geral, com 6 semanas, a maioria das recomendações de proteger já foram, tá certo? Já pode abandonar. Então, como eu falei, essa fase inflamatória, proliferativa e de remodelamento estão relacionadas, deixa eu achar aqui o roteiro, com a nossa fase 1 de reabilitação, fase 2 e fase 3. Tá certo? Vamos focar aqui nessas 3 que está realmente tendo a ver com o nosso processo de recuperação. Chega na 4 para atletas, tá certo? Já especializado para o esporte dele, tem até a fase 5, que já é o cara que já retornou ao esporte, sendo acompanhado para prevenir relesão. Então, a gente chama essa fase também de fase de proteção máxima, moderada e mínima, tá bom? E alguns objetivos terapêuticos, lembrando que nosso objetivo é no tecido-alvo, ou no grupo muscular que está envolvido com aquela lesão. No caso, a gente tem o quadríceps como o principal aí, elemento a ser fortalecido, no caso, a lesão do cruzado anterior. Mas também a gente tem o objetivo superior lesão, tá certo? A gente tem que manter a integridade de toda a musculatura, de todas as articulações acima e abaixo da lesão. E manter também performance cardiovascular do paciente. Com isso dito, tem algo importante aqui também que eu gosto de falar sobre como essa fase aqui é delicada, a fase proliferativa. É uma fase que a gente tem uma janela muito estreita de janela terapêutica ideal. E quando a gente não dá o estímulo necessário nessa fase, quando a gente está num subestímulo, acontece o quê? Voltando aqui um pouco, isso aqui é o estado de novas fibras de colágeno. Elas não são alinhadas com as linhas de tensão porque elas crescem de forma randômica. E é isso aqui que gera o que a gente chama de contraturas, de aderências, tá certo? Então, quando a gente não dá o estímulo adequado para o paciente, a gente vai acontecer lá, a gente não está vendo porque está lá dentro, mas está acontecendo aderências, está acontecendo basicamente as aderências das cicatrizes internas e, além disso, uma atrofia exagerada, não só muscular, mas também tendínica, que é importante. E se a gente dá um excesso de estímulo, a gente pode acabar rompendo aquele tecido imaturo. Como a gente não quer ser acusado de lesionar nada, a gente fica no subestímulo, é muito comum. Então, lembre-se sempre disso, tá certo? Como é que eu sei que eu não estou passando do ponto? Não é só se você lesionou, né? Às vezes você passou um pouquinho, voltou sinais logísticos, aí você começa a tatear. Não é fácil, cada paciente é um paciente. Então, pessoal, só um global aqui, tá certo? Do que a gente tem. E aí, relembrar algo importante sobre reparo versus reconstrução do ligamento cruzado anterior. E aí, enquanto montava essa aula, eu consultei algumas pessoas, certo? Eu consultei um fisioterapeuta que está trabalhando ativamente com essa população, 10 anos de experiência, e disse que é um paciente por ano, mais ou menos, para ele, com esse tipo de lesão. Um aluno lá do grupo também, que já passou por 2 cirurgias dessas, no mesmo ligamento, tá certo? O Álvaro, fisioterapeuta também, e na primeira foi com o autoenxerto dos isquiotibiais, na segunda do tendão patelar. Então, tudo na mesma perna. Benção, hein? E falei também com o médico, que também já passou pelo grupo, doutor Henrique, conhece Henrique? Pronto. Seu xará aí. E ele me confirmou algumas coisas que eu perguntei a ele. A gente está aqui falando somente no título da aula reconstrução, né? E aí só diferenciar reconstrução e reparo. Então a reconstrução é quando você realmente assim elimina o ligamento que foi rompido e você vai usar uma estrutura íntegra que você remove, tá certo? Deixando ali, claro, um vazio ali para o paciente que vai também necessitar ser recuperado. Então essa é a situação aqui da reconstrução. E uma cirurgia assim que gera
um ligamento novo aí forte, tá certo? Que a gente não se preocupa em romper. Ele até confirmou, a estudos biomecânicos mostram que isso aqui, essa sutura e tal, aguenta a pancada e tal. Por isso, tá certo? Eu vou mostrar o resumo de algumas revisões. O paciente já sai da cirurgia sem indicação de muleta, de bracing, tá certo? E pode alcançar a anêmia completa, certo? Isso no caso somente quando for um reparo de LCA sem infecção de meniscais também, no caso? Reconstrução. Não, desculpa. Reconstrução. Exatamente. Infecção de meniscais, por exemplo, né? Pronto, esse é um dos pontos que eu vou falar ao longo da aula, né? É comum, na lesão do ligamento cruzado anterior, você ter lesões associadas, menisco, ligamento colateral medial, que aí pode necessitar, mesmo na reconstrução, você precisar de uma muleta, isso aí vai ser determinado pela saúde das estruturas ao redor. Mas o procedimento em si, tá certo? É feito para isso, para deixar a pessoa já desde o primeiro dia pós-operatório livre desses recursos e buscando o ADM completo. E a questão do reparo, pessoal, não é comum. Inclusive, quando eu cheguei no artigo do reparo aqui, voltei lá para o fisioterapeuta que está aí no seu dia a dia com esses pacientes, ele disse, Jonathan, 10 anos, nunca peguei um paciente com reparo, só reconstrução. E aí o que acontece? O reparo era antigamente o que se fazia. Aí percebi o quê? Muita recidiva. Aí mudou para a reconstrução. Mas conforme tudo vai também evoluindo, as técnicas foram evoluídas. Também foram evoluídas. E essas imagens é de um artigo, lá para frente eu trago o título do artigo, de 2022, ano passado. Tá certo? É recente. Então são técnicas que foram aperfeiçoadas, que têm material mais resistente, porém a gente não tem evidência ainda assim, para dizer que essa técnica permite que você seja mais agressivo. Você tem que segurar mais a ADM e tudo isso. Ok? Vamos lá. Aí agora, já chegando cada vez mais perto da estimulação elétrica neuromuscular, eu trouxe algumas revisões, todas de 2020 para cá, essa também de 2022, que ela é uma revisão da literatura atual e com algumas recomendações. E aí o que acontece? Sempre teve aquela discussão de cadeia cinética aberta versus cadeia cinética fechada, e aí não há, provavelmente, diferença. Tá certo? Inclusive, a reconstrução, você não precisa se preocupar que o exercício de cadeia cinética aberta vai ter uma translação anterior excessiva da tíbia e vai romper aquela sutura ali, beleza? Treinamento com restrição de fluxo sanguíneo pode ser benéfico, são coisas que ainda está a literatura crescendo. Suporte psicossocial para o estímulo ao paciente, a motivação dele. Condicionamento do membro colateral, contralateral também. Aí, bandagem funcional reduz dor e edema. Estimulação elétrica neuromuscular aumenta a força, também diminui o déficit em relação ao membro saudável. Partindo para outra também, como os clínicos devem reabilitar pacientes após a reconstrução do LCA. Aí, o que ele fala, mobilização imediata do joelho, que é ativa, não é passiva. Treinamento de força e treinamento neuromuscular imediatos. Descarga de peso completa precoce. Exercício em CCO, em cadeia cinética aberta, ou cadeia cinética fechada precoce. Crioterapia pode ser utilizada, principalmente nos primeiros 2 dias, mais uma semana. Aí coloca neles como pode ser usado. Coloca os dois aqui no começo mesmo, tá certo? E ele coloca de acordo com as circunstâncias individuais. Esse é de 2020, interessante que os de 2022, em tão pouco tempo, já são mais enfáticos na necessidade da eletroestimulação. E ele deixa bem claro, não utilizar mobilização passiva contínua ou o bracing no joelho. Aí já vemos aqui um pouquinho mais recheada de 2022, tá certo? E ele já traz as evidências com nível de certeza baixo, moderado ou alto, de acordo com a qualidade da evidência disponível. E aí, para a eletroestimulação, certeza moderada de um grande efeito no aumento da força do quadríceps, quando comparado, no caso dos estudos que pegaram eletroestimulação mais fisioterapia convencional versus só fisioterapia convencional. Ele coloca até o período assim que seria utilizado, 4 a 12 semanas, 2 a 6 sessões por semana. Certeza baixa de que aumenta a função física e a função autorrelatada. Aí, aqui só um detalhe que eu coloquei, tem lá, número de sessões, os parâmetros elétricos variam amplamente entre os estudos, sem efeito dose dependente e consistente. Então,
Por causa dessa variabilidade é que eu trago aqui também um reforço sobre o porquê da escolha dos parâmetros, tá certo? Para não ficar algo meio que, como é que foi que o estudioso usou 50 Hz, beleza, eu vou usar 50 Hz, mas para entender um pouquinho mais sobre isso. E aí traz também outras intervenções, muito supervisionadas, ou seja, sempre na clínica ou pouco. Vai um dia e fica em casa, sem diferença, baixa modelo de evidência, interessante isso, né? E também confirmando o que a gente viu nas outras revisões, beleza? Vou adiantar aqui, para a gente não falar muito tudo isso aí. Só acho que tem algo a mais que entra, deixa eu ver. Da vibração de corpo inteiro, né? Tem uma baixa e muita baixa certeza, algo mais recente, que melhora a força do quadríceps e dos isquiotibiais e equilíbrio e função física. Beleza. Pode passar? Sim? Falar alguma coisa? Fala, Eugênio. Não, é espectador aqui. Ok. E aqui, nesse caso, a revisão, veja que ela está focando no reparo, não na reconstrução. É importante, viu? Vocês estão pesquisando, vocês olhar esse detalhe. Aí ela, apesar de ser 2022, ela entra com tudo. O bracing tem que ter amplitude de movimento restrita, 90 a 30 graus, descarga de peso com muletas. Aí você, duas revisões no mesmo ano, uma é reconstrução, a outra é reparo. Então é um detalhezinho para se ligar aí. Beleza? Então, pessoal, a gente pode ver a estimulação é a parte fundamental de um todo, uma série de recursos que a gente está lá utilizando naquele paciente. Vamos entender um pouco mais da eletroestimulação. A princípio, era o mecanismo de ação da eletroestimulação, mudei para efeitos agudos e crônicos, talvez seja uma forma melhor de falar. Então, uma coisa que é interessante da eletroestimulação é que ela é diferente, a contração que ela promove é diferente da contração voluntária. Por causa disso, tem até pessoas que são críticas à utilização dela, sendo que não tem como passar para objetivos funcionais, principalmente se a pessoa já tem uma função preservada, porém a gente não vê isso, tá certo? Tem outros argumentos. Mas aqui o que eu quero trazer é o seguinte, que a eletroestimulação, diferente da contração que a gente pede do nosso músculo, do nosso cérebro, seja inconsciente ou consciente, ela tem uma forma de recrutar as unidades motoras, tá certo? De forma voluntária e de forma com a eletroestimulação. Por exemplo, a gente tem aquele princípio, que a gente primeiro vai recrutar que tipos de fibras? As fibras, tipo... Oi? Isso. Eu pensei que ia vir alguém no Paulo ali. Beleza, é isso mesmo. Até a gente chegar com as fibras que são altamente fadigáveis, né? E que geram muita força. Já a eletroestimulação, a gente pensava até que era o contrário, mas não é. Na verdade, ela não tem preferência. Ela sai recrutando tudo. Tá bom? De todo jeito. Outra coisa... Isso aí, desculpa te interromper, só para você... Vou pegar uma água para você ali, você vai ficar com boca seca. Isso foi uma questão de prova, de título da Sobrafi, título de especialista em UTI, que dizia que a eletroestimulação, ela recrutava as fibras do tipo 2, tinha preferência por isso. Aqui. E aí uma galera me mandou pelo Instagram, professor, tal, como é que eu faço para recorrer aí? E tem vários estudos, você deve estar citando, na sua mente deve estar vindo o trabalho do Scott Bickel, que é o estudo clássico que mostrou que é o recrutamento... É naquela série do European Journal of Applied Physiology de 2011, que tem várias publicações de Mafulete, e ele cita Scott Bickel, que foi o cara que falou bem sobre isso, né, nesse nicho desse artigo, dessa revista, e muita gente pensa que é isso, que é tipo 2. Não, recruta tudo de uma maneira muito louca. Eu acho que é o que você vai falar, né? Isso mesmo. O recrutamento de Hahnemann, o princípio de Hahnemann. Isso. Eu não mostrei o gráfico, mas é exatamente isso. E aqui, essa forma que talvez, se vocês olharem, pode achar contraditório, principalmente tipo 2A, reduzindo a atrofia muscular. Mas na verdade não é porque vai só nessas fibras. É porque o paciente que está com inibição muscular, ele não consegue recrutar essas fibras. E a eletroestimulação consegue, entendeu? Então, principalmente, foco nessas fibras que são as que sofrem atrofia exacerbada nessa galera. Tá bom? E tanto que aqui eu coloquei, né? Inibidas pelo edema, que é a inibição muscular atrogênica. Não sei se vocês todos estão familiarizados com esse termo, mas o paciente que sai do pós-operatório, vocês devem ter já visto alguém com aquele joelho inchado, né?
parece que o quadríceps sumiu e está lá uma bola no joelho, né? Então, aquele edema, aquele estiramento da cápsula articular gera informação de inibição da contração muscular para proteger o músculo, tá certo? Porém, essa inibição, ela acaba sendo algo que atrasa a recuperação e exacerba a atrofia muscular. Então, a utilização da eletroestimulação consegue realmente reverter essa situação, porque a inibição artrogênica é do sistema nervoso central. A eletroestimulação consegue ativar aquele músculo inibido. Ok? E aí, pode falar. A eletroestimulação, então, ela vai ter preferência, quer dizer, não vai ter preferência por fibras, mas a contração voluntária vai ter preferência por fibras tipo 1. É porque aí vai ser de acordo com o estímulo que você está dando. Tá certo? Se o paciente não consegue ativar a musculatura e gerar força, ele não vai ativar as fibras altamente fadigáveis. Entendeu? É o princípio de Hahnemann que a gente estava falando aqui. O Hahnemann ele postulou isso em 1956, foi publicado na Nature. Quando você pega um peso leve, você começa a recrutar primeiro fibras do tipo 1. À medida que você vai aumentando a carga, ou você vai tendo fadiga, você vai recrutando as fibras com calibre maior e potencial glicolítico maior, ou seja, faz geração de ATP com menos oxigênio e mais por via anaeróbia. É como se fosse assim, primeiro a irmãzinha pequenininha está tentando fazer um negócio, pô, chama o irmão mais velho, mais forte, fibra tipo 2A. A fibra tipo 2A já não está mais dando conta, aí vem a fibra do tipo 2B ou 2X, que é o mais adequado até de falar quando se fala em seres humanos. Então existe um padrão de recrutamento hierárquico, também conhecido como padrão de recrutamento do tamanho, o princípio do tamanho, SIDE Principle de Hahnemann, que aí você vai, quando você tem um paciente que faz uma cirurgia no joelho, como o João colocou muito bem aí, você tem essa alteração neurológica, você não consegue recrutar as fibras do tipo 2, porque você está tão fraco, está pegando tão pouco peso que as fibras do tipo 1 elas não passam naquele recrutamento. E já na eletro não, é tudo misturado. Quando você coloca que tem a contração, recruta ao mesmo tempo fibra do tipo 1, fibra do tipo 2, 2X, tudo. E é por isso que tem mais fadiga, você deve falar isso depois. Perfeito. Inclusive, além dessa diferença, tem a questão da rotação do recrutamento das unidades. Tá certo? Eu vou falar mais sobre isso quando eu mostrar a figura aqui dos eletrodos, da importância do posicionamento dos eletrodos e até das novas estratégias de rotacionar eletrodos, aumentar o número de eletrodos, certo? Mas, focando na questão assim, da eletroestimulação nas fases mais iniciais do processo inflamatório, a gente tem aqui essa figura do Mafulet. Algumas páginas ficaram sem referência, mas tudo isso aqui eu posso passar para vocês, só me pedir, beleza, pessoal? E ele fala sobre a utilização da eletroestimulação em 3 perfis aí de indivíduos, de pacientes, digamos assim. Aquele que está em desuso, imobilização. Então, durante o desuso / imobilização, a eletroestimulação ela se torna mais efetiva, mais eficaz do que a contração voluntária para preservar massa e função. Para recuperar massa após esse período de desuso e imobilização, ela é tão boa quanto. Se é tão boa quanto, então vamos para a voluntária que é mais simples. Mas para a voluntária ser tão boa quanto a estimulação, você tem que ter uma adequada colaboração do paciente. Talvez ele nem saiba mais como contrair o músculo mesmo adequadamente. Certo? Então, e a eletroestimulação, no caso, vamos supor a gente aqui, tá certo? Para melhorar a função muscular e até, assim, reabilitação igual ou menos eficaz, certo? Como ele colocou, isso aí foi em 2010. Essa publicação aí, né, de 2018, não? Nada, 2010. 2010 aí? 2010. Sei que estudou isso. Da European Journal. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, tem algumas coisas que eu estava colocando aqui. Ignore esses números 215 e 216, são referências que acabam entrando, tá bom? Mas o método válido, mais válido para quantificar a intensidade da eletroestimulação é obtida pela expressão da força produzida pela eletroestimulação relativa à força da contração voluntária máxima, a qual pode ser facilmente determinada pelas extensões e flexões dos joelhos. Se guarda até para estar mais à frente, mas é bom dar uma adianta aqui. Posso dar uma pequena contribuição? Pode Porque ser. eu uso muito essa fala dele no estudo de 2018,
que é, ele puxa isso desse 2010, 2011 do European Journal. Mas quando ele leu esse título aí, essa frase, vocês conseguiram entender o que significa isso? Porque quando a gente lê isso pela primeira vez, pelo menos eu, né? É uma coisa meio confusa na cabeça. Depois que eu digeri essa informação, mas vocês conseguem entender o que é que significa isso aí? Isso é extremamente importante. Talvez a coisa mais importante que eu ia falar nessa aula hoje é isso aí. Vocês conseguem compreender o que o autor está dizendo aí? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar um pouquinho aqui, mas vai ter imagens e mais informações mais adiante, pessoal. Mas é o seguinte, quem aqui já fez ou sabe o que é uma TI máxima? Já fez em algum paciente ou isso mesmo? Levanta a mão, quem já fez. Nem a manuvacometria, TI máxima. Mas vamos lá. Só para fazer um paralelo. Vamos supor que numa força máxima inspiratória, tá certo? É sem volume, né? É ocluída a via aérea, né? Manuvacômetro. Você consiga lá exercer, vou até usar números bem redondos, 100 centímetros de água. Quando você quer treinar a força dos músculos inspiratórios daquele indivíduo que tem 100 centímetros de água, você vai escolher um percentual daquele 100. Tá certo? Você acha que vai ter ganho de força se você trabalhar com 20 centímetros de água? Vocês acham? Então você precisa de um percentual para poder gerar estímulo para ganho de força. 60, 70, concorda? Mas aí você tem um número absoluto, você vê lá, 100. Agora me diga, como é que você sabe qual é a força do quadríceps do seu paciente? E eu vou dizer, para essa galera aqui, principalmente se for atleta de elite, teste de força manual não existe não. Não existe, é dinamômetro isocinético, concorda? E eu acho que foi até o último slide da parte que a gente fala sobre isso aqui. Então, como a gente vai lidar com isso na prática? Porque se eu não tenho dinamômetro isocinético, eu vou deixar de usar a estimulação? Paulo está aí na UTI. Tenho certeza que ela não tem dinamômetro isocinético, né? Para os pacientes. Então a gente vai chegar lá para vocês entenderem. Então, o Gonçalinho queria botar um dinamômetro isocinético lá na Bélgica. Só que pouco tempo ele viu que ia ser complicado demais tirar o paciente da UTI para poder fazer o dinamômetro isocinético. Eu lembro de um vídeo, você, no seu doutorado, você levou uma plataforma. A gente construiu e patenteou uma plataforma de força para medir força em paciente sedário. Isso mesmo. Com base nisso aí que você está falando. É isso mesmo. Então, ó, MVC significa, aqui está em inglês, CVM aqui pra gente, contração voluntária, especificamente CVIM, contração voluntária isométrica máxima, tá certo? É a força máxima que o indivíduo consegue exercer contra uma resistência fixa, tá certo? Com um ângulo articular padronizado, e essa força é dada em newtons ou em newton-metros. Então, cada grupo, assim, para respiração a gente usa centímetros de água, né? Para dinamometria de pressão palmar, quilograma-força, né? Pronto. Para força muscular é o newton ou newton-metro, se a gente for normalizar pelo braço de momento. Beleza. Então, eu trouxe algumas revisões também que falam especificamente dos parâmetros, porque os anteriores que eu mostrei estava ok, só falando que a área de estimação, beleza, tem que usar, tem ganho de força, você diminui o déficit de força. E aí eu trouxe primeiro esse aqui, que ele é geral, certo? Porque eu gostei muito do que ele traz, que pode a eletroestimulação neuromuscular ser, esse improved, a melhor palavra nesse contexto seria, não é só ser melhorada, mas ser melhorada para otimizar o fortalecimento do quadríceps. Então não é só aplicar a estimulação, você tem que otimizar a utilização dela, utilizar da melhor forma possível. Tá bom? E o que eu quero trazer aqui é como a gente pode otimizar a utilização da eletroestimulação. Então ele dá recomendações clínicas muito legal, o artigo que fecha assim, né? Recomendações clínicas, e aí coloca a força da recomendação, aqui tudo recomendação A e B. E aí ele fala o seguinte: conforme toda a literatura que ele pesquisou, o que a gente pode entender? A utilização da eletroestimulação tem limitações, como fadiga precoce, desconforto no paciente e dano muscular. Beleza? Aí eu vou pular para o último antes de ir para os próximos, porque o último é uma das soluções para esse aqui.
Sessões de estimulação de pré-condicionamento, tipo familiarização, conheça o aparelho, pode ajudar a diminuir o desconforto do paciente, diminuir a fadiga e o dano muscular. Beleza. É não chegar do nada e querer meter lá o máximo tolerável, que é onde a gente normalmente quer trabalhar com a eletroestimulação. Aí vamos lá. Pequenos ajustes dos parâmetros, por exemplo, duração de pulso de 400 a 600 microsegundos, frequência de pulso de 30 a 50 Hz, pode melhorar torque, produção de torque, minimizar a fadiga e melhorar o conforto do paciente. 150 aqui é bem baixinho, né? Mas está aqui na revisão dele. Essa revisão, se não me engano, 2016. Certo? Quando eu falei para vocês da contração voluntária isométrica máxima, tá certo? Lá a gente obtém o torque. Tá certo? A gente chama torque, que isso está aqui. Produção de torque. Certo? Força capaz de girar um braço em torno do seu eixo, não é isso? Pode falar. Qual é o seu nome mesmo? Matheus. Matheus, você assinou a frequência? Acho que você chegou depois, né? Eu errei o... Tranquilo, pode falar, Matheus. Quando ele fala dano muscular, como seria esse tipo de dano que a estimação causaria? É o dano do exercício mesmo. Aquele dano que a gente espera e que causa a dor tardia, né? Tá certo? E aí pode ser desagradável para o paciente, tá bom, inicialmente, mas entender que isso ocorre, porém, determinadas populações você tem que ter mais cuidado. Tem casos de rabdomiólise com estimulação, então, que também pode ocorrer com exercício voluntário. Então, é justamente pela questão da mudança de recrutamento muscular, neuromuscular. E uma outra coisa, mais uma vez, né, falando de eletrodos, a contração voluntária, ela rotaciona as unidades motoras que estão sendo ativadas. Você quer ali uma certa quantidade de força, ela não precisa recrutar as mesmas unidades. Ela recruta aquelas, vai passando para outras e desligando outras, e com isso minimiza a fadiga. Já na contração com a eletroestimulação, o que é que você tem? Você tem um eletrodo ali, fixo, e a corrente ela é mais forte abaixo dos eletrodos. Então você vai ter dano, você vai ter um maior estímulo naquelas fibras que estão ali logo abaixo. Tanto que, dependendo da intensidade que você utilizar, quando você tira o eletrodo, está lá. A hiperemia abaixo do eletrodo. Tá certo? Interessante que isso, apesar de se encontra nos estudos de Mafulet, tal, que a contração ela é mais forte, tal, abaixo dos eletrodos, também não é só assim. Tá certo? Inclusive, a gente publicou, foi um pouquinho do salame lá do mestrado, né? Alguns dados que sobraram, que a gente comparou o seguinte, porque a gente estava usando a eletroestimulação com 4 eletrodos, 2 mais para o lateral, 2 mais para o medial. Então a gente não tinha eletrodo sobre o reto femoral. Então a gente pensou o seguinte, para o mesmo nível de força, quando a gente faz a ultrassonografia, na contração voluntária era para ter maior deslocamento do reto femoral do que na eletroestimulação que a gente não colocou eletrodo sobre ele. Não viu diferença. Quando o músculo contrai, pessoal, eu vou mostrar uma imagem da ultrassonografia, acontece a abertura do ângulo de penação dos músculos penados, diminuição do comprimento fascicular, porque é contração, né? Então diminui, e o deslocamento do complexo fenolponerosa. Aí a gente viu que tudo isso no reto femoral ocorreu na contração voluntária, na contração com a estimulação, sem o eletrodo estar em cima do reto femoral. Então, um pouco para questionar um pouco essa ideia de que é só ali abaixo dos eletrodos, né? Vocês posicionaram no trígono do nervo femoral? Lá para cima, assim? Não, o eletrodo proximal, né? Uhum. Foi mais lateral mesmo, mais lateral e mais medial. Só Porque que senão- acaba pegando o ponto motor e Acaba não pegaria pegando. o reto femoral. Exato. Entendi. Beleza. Então, quando a gente pensa em parâmetros de eletroestimulação, a gente pensa lá no que a gente regula no aparelho, né? Frequência, largura de pulso, intensidade. E aí eu dividi dessa forma didática, até porque na revisão atual que eu estou escrevendo, a gente está focado no comprimento da unidade miotendínea, só um ponto no universo, né? E a gente tem que explicar que para otimizar a estimulação, não é só os parâmetros físicos da corrente. Tem a interface
e tem o próprio ser humano. Paciente com maior ou menor quantidade de densidade de pulso, interfere? Interfere. Não é isso? Questões hormonais, questões de psicológico mesmo, tolerância à dor, certo? Então, Ciclo menstrual, né? ciclo menstrual, exato, O tipo de exatamente. cirurgia também interfere? Oi? O tipo de cirurgia? O tipo de cirurgia, mas os efeitos agudos da cirurgia, né? No paciente. Até resquício de analgesia vai influenciar. Né? Por exemplo, Mas você quer ser mais específico em relação a isso? Tipo de cirurgia em relação ao quê? Em relação ao LCA e em relação à cirurgia de reconstrução do ligamento patelar. Reconstrução do ligamento. Olha, Do patelar em relação ao LCA, por exemplo. Se a diferença na eletroestimulação... no LCA vai ser mais invasivo, porque ele foi no LCA, mas ele sempre tirou do tendão patelar, o enxerto. Né? Então isso é muito relativo. Técnica cirúrgica, o quanto invasivo for, acho que é relativo. Claro. Mas assim, vamos lá. Já que a gente vai pegar o paciente logo nos primeiros dias e aplicar a eletroestimulação. O efeito ali da dor, que ele pode estar já sentindo dor e você aplicar a eletroestimulação nele. Né? Na verdade, a contração muscular e a própria eletroestimulação, a gente está vendo isso, que a gente pensa muito no TENS para dor, mas a informação que chega no músculo e nas fibras sensoriais vindo da eletroestimulação também concorre com a dor. Concorda? Também vai concorrer. Então, é testar, é ver, às vezes pode ter um efeito analgésico. Né? Cara, pô, terminei a sessão aqui, estou nem sentindo dor, cara. Então, é relativo. Grande parte, pelo menos, da vivência clínica, normalmente os pacientes falam isso, né? A diminuição da dor. Exato. Desde um quadro álgico. É que o TNS, né, a estimulação elétrica nervosa transcutânea, é a mesma corrente que faz NMS. A diferença é que não tem tempo off. O TENS é só tempo on. E aí vários trabalhos têm mostrado isso. Que o estímulo que você faz aqui, que pega motorônio alfa, que faz contração muscular, ele também pega neurônios, por exemplo, A, delta, a beta, Isso. e tipo C, Exato. e aí bloqueador. E por exemplo, no TENS, você tem aqui lá, basicamente, o modo convencional e acupuntural. O acupuntural gera contração muscular, porque ele tem usa uma largura de pulso mais alta, que se aproxima do que a gente usa na NEMS, só que a frequência é bem baixa, aí não gera uma contração tetânica. A contração que você até conta, se você colocou 5 Hz, você conta lá, 5 contrações por segundo. Porque Hz é isso, é ciclos por segundo, pulso por segundo. Se alguém nunca fez isso, faça a experiência. Você consegue contar os pulsos do modo acupuntural, que é bem baixa a frequência. Então, os parâmetros físicos, tipo de corrente, formato de onda, frequência, amplitude, largura de pulso, tempo on, tempo off, quantidade de contrações, interface, tipo de eletrodo, tamanho do eletrodo, quantidade de eletrodo, posicionamento dos eletrodos, modo de ativação dos eletrodos, e aí vem relacionados ao paciente, integridade muscular, estado nutricional, adiposidade, edema, fatores psicológicos, hormonais, tipo de contração, comprimento da unidade miotendina. Eu vou falar logo aqui um pouco sobre o tipo de contração, porque senão eu acho que lá na frente não lembro. Tem uma característica da eletroestimulação neuromuscular, a grande força, difere um pouquinho da estimulação elétrica funcional. Na estimulação elétrica funcional, a gente não está preocupado realmente com ganho de força. Claro que ele pode vir, tá certo? Pode vir. Mas a gente está preocupado com a função ser executada. Pode ser um hand grip, pode ser se levantar, pode ser caminhar, diversas coisas tem aí. Até para deixar pacientes dependentes de ventilação mecânica respirando, por meio da contração dos músculos abdominais. Tem até isso. É função, né? Beleza? Quando a gente trabalha com a eletroestimulação, principalmente com a carga máxima, com essa intensidade máxima em miliamperes, aumentando a amplitude do pulso, vocês vão perceber o seguinte, que se torna muito dolorosa a contração dinâmica. A gente costuma muito fazer ela de forma isométrica, tá bom? E eu consistentemente reproduzo isso. Hoje eu estou aqui com o eletro, vai ter o eletro, né? Não. Tem mensagem, eu falei você. Infelizmente. Tudo bem, mas... Desculpas. Tudo tranquilo, mas na faculdade, assim, com os alunos, eu mostro consistentemente para eles como você descobrir a contração, o torque máximo na posição isométrica, e depois você soltar e deixar o membro mover. Quando chega na extensão, vamos supor que você achou aqui, com o joelho a 60 graus. Se você deixar depois
de ter achado 80 miliamperes, você soltar e deixar aí, aqui ele vai sentir uma dor que, cara, ele vai lhe bater, gritar, chutar, desligar, bater no aparelho, tá certo? Porque quando a gente movimenta o membro, o ponto motor também muda, tá certo? Abaixo da pele, bem como a posição das próprias fibras sensoriais. Então, ele se acostumou com a corrente naquela posição, você foi aumentando gradativamente. De repente, você deixa o membro mover, tá certo? Então, é um cuidado que tem que se ter. Então, o tipo de contração também você está fazendo uma contração concêntrica, excêntrica, você está fazendo isométrico. O isométrico é mais confortável, tá certo? Mais confortável. E tem outra situação do isométrico, que aí já informação para vocês. Se vocês mesmos podem questionar, alguém me questionar, mas a contração isométrica, os efeitos delas são traduzidos em função para o paciente, porque a gente tem aquela, digamos, teoria de que se a gente fortalece um músculo vamos supor o bíceps com o cotovelo a 90 graus, o ganho de força é 90 graus. Não é nem antes nem depois. Tá certo? E assim, de fato, o ganho de força é preferencial no ângulo de treinamento. Tá bom? E aí o atleta ele vai dizer o seguinte, é isométrico, mas você pode mudar. Hoje você vai treinar 90, depois a 60, depois a 30, para tentar deixar esse ganho de força mais uniforme. Porém, além disso, o ganho de força no comprimento muscular ideal, pensem nisso, todo músculo tem o seu comprimento ideal, ele consegue ser transferido mais para os outros ângulos do que um ângulo não ideal. Então você vai ver muito, pessoal. Vocês vão ver muito, não sei se essa mesa minha aguenta, eu vou descarregar meu peso todo nela não. Como a contração isométrica é meio difícil de fazer no quadríceps, eu vou mostrar como é desafiante para vocês. É muito mais fácil botar o paciente deitado ou sentado com a perna esticada e botar para contrair o músculo. Por quê? Está isométrico. Não tem mais para onde estender, não vai estender ao contrário aqui, né? O joelho. Só que aqui, essa posição é a menos efetiva em termos de geração de torque, porque é a posição mais encurtada do músculo. Inclusive, isso foi o que eu fiz no mestrado, eu vou mostrar até algumas imagenzinhas aí para vocês. É tipo assim, se com a estimulação eu consigo gerar 200 Nm aqui eu gero 60, 50. E aí, beleza, e a geração de torque tem a ver com ganho de força? Tem. Sim. Então, o ganho de força e a hipertrofia é maior quando você treina com o músculo mais alongado do que com o músculo mais encurtado. Tá bom? Então, contração isométrica dá preferência para isso. Se o tempo é limitado, não perde o tempo que você tem limitado com menos efetivo. Aí, deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa próxima que é do Resig. Essa aqui é de parâmetros específicos de estudos com pacientes em pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Não vai ter todos, tá certo? Mas foi o que o autor trouxe. Em Hertz, que foi utilizado, 50, 75, 20, 30/50, enfim, chegou aqui no máximo de 75, foi o maior utilizado, né? Largura de curso, alguns não relataram, a gente tem esses problemas nos estudos também, tá certo? Não relatar todos os parâmetros, é como você colocar o medicamento e não dar a dose. É complicado. E 200, 300, 400, né? Outro problema dos estudos é não argumentar sobre a escolha, né? da utilização dos parâmetros. E aqui vem o duty cycle, ou aquela velha relação on-off, que a gente utiliza, né? Então, se você tem um tempo de contração, você precisa ter um tempo de relaxamento. A gente costuma dizer assim, que para evitar uma fadiga precoce, 1/2 seria já razoável. Se o paciente passa 5 a 10 segundos em contração, vai ficar 10 a 20 segundos aí em repouso. Mas a gente vê vários tempos aqui. Essa aqui ele já deu em segundos, então 15/50, 10/20, 5/10, 10/50. Também tem esses tempos aí mais de evitar a fadiga mesmo precoce. Talvez seja algo interessante nas primeiras sessões, tá certo? Se você quer evitar dano muscular, fadiga excessiva. E outra forma interessante de enxergar isso aqui é o percentual do tempo on, 23%, 33%. E outra forma também interessante de ver isso, eu achei legal, é o tempo on total por semana. Sabe por quê? Você vai ver também, vai até aparecer uma revisão assim, aqui, mostrando 20 a 30 minutos de eletroestimulação. Não diz nada para mim. Diz no tênis, que é contínuo. Diz no tênis.
Mas a gente se preocupa com isso, com a quantidade de contrações e a duração dessas contrações. Beleza? Então é mais importante vocês pensarem nisso. Quantas contrações? Então é até relativamente fácil. Por exemplo, eu gosto dos números redondos 10, 20, porque dá uma contração a cada 30 segundos. Então, 2 contrações por minuto. Em 20 minutos você tem quantas? Você tem 40 contrações. Né? Então você pensa dessa forma. Porque no requer, você não programa tempo. Você programa um número de estímulos. E ele te dá o tempo. Ah, que bacana. Porque a gente vai para academia fazer rosca direta. Aí o professor vai falar, faça aí 10 minutos. Você fica, não, vai fazer 4, 3, 7, de 8 a 12 repetições. Então. Perfeito. Fazer 20 minutos de mim, se você quiser. Então, e aí, como vocês estão vendo na maioria dos estudos, a intensidade utilizada é a máxima tolerável. Embora aqui tenha alguns números, pessoal, esse é o parâmetro que você não precisa se preocupar com números. Porque a intensidade, na verdade, eu nem gosto desse nome aqui, eu gosto de amplitude. Tá certo? Justamente a amplitude da corrente, tá certo? A intensidade se dá pela intensidade da contração, que tem a ver com aquilo que o Paulo Eugênio parou para a gente ver o quão importante é a gente pensar em percentual da contração voluntária máxima. Aí é a intensidade, 30%, 40%, 50%. Então esse valor, às vezes, no mesmo ângulo, na mesma pessoa, hoje você usou 70% para alcançar 60%. Aí ele está tão já acomodado com isso, que às vezes na semana seguinte 70% não chega. Aí você vai e mete 80, 90, 100. É isso. Tá bom? Tem uma questão que eu ainda não consigo entender muito bem. Por exemplo, quando a gente fala em inibição artrogênica, né? Esse tipo de estimulação ela serviria também para ajudar a tirar essa inibição artrogênica do paciente, para voltar à funcionalidade no caso de contração muscular, igual você falou, ou tem uma corrente específica que é mais efetiva ou algo do tipo? Você acha assim? O que você perguntou tem muito a ver também, deixa eu dar um retorno aqui. Quando o paciente chega, né, você vê a falta de contração, justamente você está falando, força e etc. E eu estava acompanhando um fisioterapeuta que ele usa, no caso do TENS, né, de forma para retirar essa inibição artrogênica. Os parâmetros que ele usa, geralmente na largura de pulso ali, 150, frequência 5, durante um tempo de 6 minutos. Que é uma corrente que você está falando contínua, que por causa da fadiga... Lembra o acupuntural. A largura de pulso é um pouco mais alta, mas a frequência fica aí nesse... mais baixa. Mais baixa. Então, assim, é porque, assim, ele... Não sei se você conhece, mas o Júlio Evidência, que tem no Instagram, que é um fisioterapeuta, ele posta bastante falando sobre estudos que falam sobre tratamento de LCA, ATJ, que é a articulação de joelho. E num certo dia ele fez uma live que falava sobre essa questão do TENS para inibição artrogênica. E assim, de fato, vendo, né, no dia a dia, realmente é uma questão que, pensando em contração no momento que o paciente chegou, né, obviamente, ajuda bastante. Eu queria saber, tipo, se essas... Porque eu ainda estou tentando entender. Eu acho que aí tem. É porque eu estou tentando dissociar, tipo, o que seria o NEMS, se seriam todas as correntes, por exemplo, todas as diferentes, é isso que eu queria entender. Né? Posso responder? Tá. Eu complemento. Tá. NEMS é uma sigla do inglês, Neuromuscular Electrical Stimulation. Essas siglas todas provocam confusão, porque TENS, transcutâneos, Electrical Nerve Stimulation. Estimulação elétrica nervosa transcutânea. Todas são TENS. Porque todas que a gente coloca o eletrodo, que a gente joga corrente, ela é transcutânea e estimula o nervo. A não ser que a pessoa esteja desnervada. Mas o que significa TENS na prática? É quando você usa uma corrente para analgesia. NMS é quando você utiliza uma corrente para ganhar força e massa muscular, que você não tem uma contração que seja funcional, no sentido de buscar uma função. Eu vou colocar aqui no paciente, lá na UTI, eu vou deixar a perna dele fazendo isso aqui. 1, 2, 3. Ele não está fazendo uma função, por exemplo, de caminhar, ou pedalar, ou estimular o braço e ele pegar e levar a comida à boca. Isso seria Functional Electrical Stimulation. Então, quando você pensa em TENS, NMS ou FACE,
você não está falando de um tipo de corrente, você está falando de uma aplicação da corrente. Sacou? Então, assim, você pode utilizar corrente alternada para fazer NMS. O que é corrente alternada? Corrente russa, corrente australiana. Ou você pode utilizar corrente pulsada, que é o que erroneamente a indústria coloca como se fosse phase. Você vai ver algumas marcas nacionais assim, que chamam, isso aqui é phase. Só que eu não vou citar nomes. Mas É porque é o mais isso, comum. exato. Está falando que é um phase. Phase é a aplicação da corrente. Você pode fazer phase. Vou pegar aqui, ó, essa tomada aqui, desencapar. Vou chamar você aqui no seu braço. Você vai beber uma água. Eu estou fazendo um phase com corrente contínua Entendi. em você. Sacou? Era isso, porque o que a gente aprende, né, durante o decorrer do curso, às vezes fica um pouco embolado. Nebuloso. Aí tu fica pensando, mas... Esse é um grande problema. Desculpa te interromper, Não, João, porque assim, inclusive, o que eu ia falar primeiro era do tipo de corrente em relação a isso. Corrente de média frequência, russa, australiana, baixa frequência, pulsada. E aí, foi melhor ter falado primeiro dessa confusão com os termos, né? Que eu até tentei falar um pouquinho disso no início, né? Tem phase neles. esse é o grande problema da eletroterapia no Brasil. Tem pessoas que não sabem muita coisa e que vão dar aula para graduação. Aí o aluno aprende mal, aplica mal e depois vai falar que é choquinho, que não funciona. Então, assim, a gente teve, eu e o João aqui, a sorte de ter o professor João Durigano, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, orientador de mestrado, doutorado também. É um cara que entende muito de eletroterapia. É um cara que há anos estuda isso, o mestrado, doutorado dele foi nisso. Então, você acaba entendendo o que é e como fazer da maneira adequada. E é isso que ele está batendo bastante na aula, que é a questão da dose. A azitromicina é um antibiótico. Ele funciona para infecção. Beleza. Qual a dose? O médico sabe disso. O fisioterapeuta não entende dose. Acha que é só, não, faz aí. Não, tudo tem dose. Então, a azitromicina você vai tomar, sei lá, 500 miligramas de 12 em 12 horas durante 7 dias. Se você tomar 5 miligramas, não vai funcionar. A azitromicina não presta. Não, você que aplicou a dose errada. E o que o John está mostrando aqui, bem, é legal você estar levantando essas dúvidas aí, porque a dúvida, essas suas dúvidas são dúvidas gerais. Eu tenho viajado o Brasil inteiro ministrando curso de eletroestimulação e realmente é uma deficiência na nossa formação. As pessoas não sabem aplicar a dose correta, por isso que não funciona. E cada vez mais está aumentando o nível de evidência, estudos mostrando como que quando aplica correto, a dose correta, adequada, no time certo, o tempo de resposta, porque não adianta você tomar um antibiótico agora, sua infecção não vai passar em 30 minutos, vai levar 48 horas. A eletroterapia, para começar a ganhar força, são uns 7 dias, pelo menos na UTI. Tem estudo mostrando que em indivíduos saudáveis, uma sessão já é capaz de aumentar a força, porque por conta da via neural. É por isso que eu perguntei da questão da inibição. Porque, por exemplo, o paciente chega, aí a gente faz, pelo menos na minha prática eu vejo, né? Pede para levantar a perna, um exemplo, fazendo a elevação da perna. Aí não consegue, aí você faz a estimulação ali, geralmente quando faço associado com contração, tanto isométrica quanto contrações repetidas por um tempo. Foi o que eu consegui captar da live que eu te falei. E a resposta é logo após a estimulação. Só que aí eu perguntei da patelar, porque assim, eu fiz isso com outra pessoa, só que aí você já entrou num assunto que me esclareceu, que é a questão muscular da pessoa. Às vezes uma pessoa que não tem tanto, já não tinha tanta fibra muscular, já outra pessoa já tinha mais, e isso também ajuda. Aí é que... A questão também do FACE, falando aí da contração, da eletroestimulação associada à contração voluntária, né? Complementando o que o paciente não consegue. Você vê que a intensidade ali não é a máxima tolerável, é a suficiente para que a função ocorra. Se você quer que o movimento ocorra nesse tempo, se você aumenta demais, ele vai fazer nesse tempo. Você não quer isso, tá certo? Então, a intensidade vai ser para dosar a velocidade também do movimento. Eu não sei se você perguntou isso, mas é uma pergunta que eu achei interessante também. A NMES, ela tem a capacidade de diminuir o mecanismo da inibição artrogênica, ou ela só promove um ganho de força e você vai ter mais força das fibras que Para gerar ganho de força, ela vai ter que combater a inibição. Claro que vai ter o ganho de força do estímulo naquele momento,
mas a gente espera que a própria analgesia, também a contração muscular vai melhorar a dinâmica de líquidos, vai acelerar o processo de analgesia, vai fazer com que a atrofia seja menor e o paciente tenha uma recuperação mais rápida também por voltar a ativar mais a musculatura. Ele vai ativar completamente? Não, mas ele vai ganhando, entendeu? Esse ponto é extremamente importante, a sua pergunta aí, porque tem um novo paradigma que está sendo gerado. Paradigma no sentido de uma nova linha de pensamento, não um paradigma pensando de uma forma negativa, pejorativa. Paradigma, assim, uma nova forma de pensamento que está sendo capitaneada assim, por alguns pesquisadores muito importantes, como, por exemplo, Miguel Nicoleles. E vocês, quando vocês, assim, vocês estão, muitos aqui eu sei que estão começando, estão iniciando, quando vocês encontrarem alguém que fala assim, ó, só esse controle branco presta, mais nada presta, essa é a técnica, não acredite. Por quê? Primeiro que nós somos seres, nós não somos, vamos dizer assim, matematicamente iguais, cada ser humano responde de uma maneira diferente e tem várias técnicas que são excelentes para comprovação científica, mas que para Joãozinho não serve, só serve para Maria. Então não tem a melhor técnica. E por que eu estou falando isso? Porque na década de 90, eu entrei na faculdade nos anos 2000, mas década de 90, dos anos 2000, o pessoal da terapia manual demonizou a eletroterapia. O pessoal da neurofuncional, muitos ainda demonizam a eletroterapia por desconhecimento, porque poderia ser uma excelente ferramenta para, por exemplo, o Cabot, o Bobat. Só que a pessoa não conhece, ela desconhece, ela vai lá e fala mal. Mas está acontecendo um negócio muito louco, que a gente está voltando à era da eletroterapia. Como eu falei para vocês logo no começo, tem estudos publicados, acabou de sair, acho que tem 2 ou 3 semanas, um estudo publicado na New England falando sobre eletroterapia, falando sobre TENS, simplesmente a revista médica mais importante do mundo. E aí o que essa novas pesquisas, novos pesquisadores estão mostrando? Que assim como o coração, que a gente tem, imagina um paciente que tem uma taquicardia ventricular sustentada com impacto hemodinâmico. O que a gente faz? Pega lá o desfibrilador e aí o coração funciona normal. Só que isso é gritante, isso a gente consegue ver. Porque se alguém tiver um ataque ventricular aqui, com impacto hemodinâmico, vai cair no chão. E se a gente não fizer nada, a pessoa morre. O que os caras descobriram? Que os nossos nervos periféricos, e centrais também, mas principalmente periféricos, eles entram nesse estado de fibrilação. E que esse estado de fibrilação é a causa de diversas doenças. Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensão, infarto. Pô, que loucura, o que tem a ver? O que tem a ver que o nosso organismo todo é regulado pelo sistema simpático e parasimpático. Então, quando você faz atividade física, você fica mais parasimpático. Quando você se alimenta bem, você fica mais parasimpático. Quando você dorme bem, você fica mais parasimpático. Porque o estado simpático, ele tem que ocorrer em pouco tempo. Lutar ou fugir, o cachorro vai te morder, você tem que estar simpático. Ou para cair a porrada do cachorro ou pular o muro. O resto do dia, você tem que estar parasimpático. Comeu, está parasimpático, está hipertrofia. Foi dormir, parasimpático, hipertrofiou, GH, testosterona, equilibrou o corpo, imunidade. E eles descobriram que a eletroterapia periférica você consegue reorganizar. Eu estou falando, isso aconteceu comigo, eu fui dar um curso em Curitiba. Todo curso que eu vou fazer, os caras só vêm com os piores casos, né? Aí um amigo meu, tem um paciente aí e tal, teve Covid, ficou não sei quantos meses na UTI, paciente jovem, 40 anos, pé caído, nada funcionava. Fazia Bobat, Cabot, nem sei o que é o quadro adulto, que é Cabot, né? Acho que é Cabot. E o pé lá caído do mesmo jeito. Beleza, trago o paciente, avaliei o pé do paciente, fiz a avaliação da estabilidade, cronaxia, 30 mil. Estimulei o mais forte que ele aguentou, ele sentiu dor e tal, e voltei para Brasília e dei o capitão. Falei assim, se acontecer qualquer coisa estranha, você me liga. Fizer xixi preto, né, abdomiose, me liga. Estou aqui em Brasília, pum, chegou uma mensagem assim, aconteceu algo estranho. E tinha um vídeo. Cara, eu fiquei assim, agora eu vou ter que clicar para ver. Quando eu cliquei o vídeo, o pé dele estava mexendo. Assim, que loucura é essa? Eu não tinha uma explicação fisiológica para aquilo naquele momento, só 2 anos atrás, 1 ano e meio. Eu não tinha nem explicação fisiológica. Aí depois, quando vieram esses estudos do
falou, ele não É do neurocientista. Nicolé. Nicoleles, obrigado. Nicoleles, aí eu entendi. Assim, óbvio que ele tinha fraqueza muscular, ele tinha atrofia, mas ele também tinha esse estado de fibrilação no nervo. Então, quando você injeta o estímulo, você ressincroniza o nervo. E isso tem a ver também com a inibição androgênica, porque aquele nervo está ali num estágio que não está funcionando de forma adequada. Então, quando você estimula a região, você tem um ganho de força, você também tem essa normalização do sinal. Porque quando você abre a articulação, vai um estímulo para o seu cérebro, e todo ali, né, todo o complexo sensorial ali, ó, essa articulação ela foi rompida. Então você não pode fazer força, senão você vai romper mais ainda. É um estímulo de proteção. Quando você começa a injetar esse estímulo, ele começa, então quer dizer que agora já posso voltar a fazer contração de novo e tal. É mais ou menos isso. Quem não segue o Paulo Eugênio, faz umas publicações bem bacanas de eletroestimulação do nervo vago. Nervo vago. As ideias muito boas. Eu tenho um perfil específico no Instagram só de estimulação, só falando sobre estimulação transcutânea, estimulação elétrica neuromuscular e fisiologia. Depois vocês podem dar uma olhada. Silva Paulo Eugênio. E o John também, estou marcando ele lá. Eu não posto, mas eu acompanho ele. Isso aí. Então vamos lá, a gente estava aqui no próximo slide, na verdade nada. Então a gente fechou aqui, né, que é a intensidade, né? É a intensidade da contração, que a gente precisa saber o quanto do máximo que ele está realizando para a estimulação. Esse aqui já é uma tabela do Resig, junto com o Maflet também, está com o último autor, se não me engano, que ele pega uma revisão assim de várias populações, tá certo? Então, sumário de recomendações para protocolos de eletroestimulação. E para diferentes grupos, então tem aqui o paciente criticamente doente, né, de terapia intensiva, o geriátrico, DPOC / insuficiência cardíaca congestiva, obeso diabético, tá, e os ortopédicos que incluem a nossa população aqui de pós-operatório de reconstrução do LCA, nefrológicos e doença arterial periférica. E vamos contrastar aqui com os parâmetros que a gente vê aqui. Frequência 25 a 75, bate com aquele outro que o máximo foi 75, né? Chegou a ter um 20 também. Ele não dá largura de pulso, mas está dando aqui o tempo on para o tempo off. Está 1 para 1, bacana, né? Menos preocupado com atrofia, porque geralmente são com fadiga, porque são pacientes, na maioria das vezes, mais jovens que o músculo se recupera mais rápido, tá certo? Não tem doenças também sistêmicas aqui que também atrapalham a recuperação muscular. Intensidade, mais uma vez, máxima tolerável. Então, vê que ele não mostra aqui em miliamperes, números, certo? Então, a amplitude da corrente é um recurso para a gente chegar na nossa intensidade. Tempo da sessão aí, aqui, 30 a 60, aí deixou a desejar. 60 por semana, 3 a 5, beleza? Aí aqui, coloca o grupo muscular, isso aí é relativo. Beleza. Aí, como eu falei, pessoal, tem várias formas de posicionar os eletrodos, tá certo? De acordo com o Maflet, essa aqui é a clássica. E eu nunca apliquei assim, eu também nunca vi esse eletrodo. Você já viu esse eletrodo aqui, que tem dois... E autoadesivo não. Mas e autoadesivo, mas como? Nós desenvolvemos um eletrodo para fazer dessa para forma. você encaixar dos dois lados e colocar lá na ponta assim separado. Eu já vi esse eletrodo do Comprex. O Comprex tem um eletrodo assim, mas eu nunca usei, mas eu já vi. E assim, é concorrente bipolar mesmo, enfim, é o mesmo princípio das outras. Então, você pode fazer isso com o eletrodo preto, com silicone e carbono. Você corta, só que tem que tomar cuidado para não colocar o mesmo canal no eletrodo. Porque se você colocar o mesmo canal, você fecha o curso. É verdade, ele é barato, né? Tanto tempo que eu não uso aqui, ele é verdade. Esse povo rico aí, pesquisador do UNB, só usa eletrodo autoadesivo. Né? Como eu estou na secretaria aqui, né, no SUS, a gente... Pode falar. Eu posso dar um exemplo de como usar essa estimação do eletrodo. Eu usei com uma paciente com AVC, paresia de membro esquerdo, não movia nada. Eu coloquei o eletrodo nessa posição, mas eu peguei dois eletrodos diferentes e coloquei na posição de cima. E deu um resultado. Em um mês, ela já está começando a andar. Foi no quadríceps? Sim. Dessa forma aqui? Dessa forma. Só que colocou dois. Sim. 3 eletrodos aqui, você fez isso? No caso, foi 4. 4. 2 aqui embaixo. E Não, Ela fez 4, é justamente o que eu estava falando aqui. Olha, aqui tem um pouco claro, mas aqui tem 2, tá certo? Eletrodos maiores. Aqui tem 3. No caso, E aqui 4. 4.
Não sei se dá pra ver, mas são quartos. Estava um quarto em cada ponto. Sim. Mas tipo no princípio desses 3 meses, sabe? Que legal Mas- você estar relatando isso, porque assim, quem é mais antigo da neuro, você falar que, pô, vou eletroestimular um paciente com AVC, tá maluco, não pode, tá? Tem muita evidência mostrando o benefício. Eu vi um artigo, para me fazer isso, eu vi um artigo que falava que em 4 semanas você conseguia recuperar a massa muscular. Já começava, e desde eu usei isso com ela na segunda sessão. Legal. Já na segunda sessão que eu usei eletro, já vi um resultado, principalmente flexores de braço. Hoje o braço dela não está tão com movimento, mas a perna evoluiu de uma forma que eu fiquei surpreendente. Um mês eu já estava andando. E outra coisa importante também, quando você estimula esses pacientes na fase mais crônica, que eles têm aumento do tônus com rigidez, você diminui isso com a eletroestimulação, você quebra esse padrão. Então, assim, o uso da eletroestimulação nos pacientes da neuro, o meu mestrado, o meu doutorado foi com paciente com traumatismo crânioencefálico. TCE gravíssimo, todo mundo em ventilação mecânica. A gente estimulava do primeiro dia até... Só uma coisa, no crônico tem esses benefícios realmente, mas os maiores benefícios da eletroestimulação são os 6 primeiros meses. Então, primeira semana, o paciente está no hospital, é onde ele vai menos ele ter eletroestimulação. Vai só quando ele conseguir a vaga na reabilitação, perdeu dias preciosos de receber. É Eu verdade. consegui esse resultado que você falou e o politraumatizado, que eu peguei para atender na Simambar. Daí o físico que atendeu era da rede pública, aquele que vai em casa. Sim. Enirrade. Enirrade. Só que ele foi lá e deixou o aparelho, o paciente não se vira, o paciente não sentava, não fazia nada. Quando eu entreguei para ele fazer o atendimento de apoio, ele já acertava, tinha Legal. movimentação de membros, os pés caídos já Essa coisa, tinha dado uma alinhada. essa coisa de entregar o equipamento para o paciente, assim, é um negócio interessante, que eu acho que vale a pena falar aqui para vocês já refletirem. Só pedir desses aqui, John, eu estou só atrapalhando sua aula. Só depois vai sair lá. Essa é uma tendência hoje mundial, que é o que é chamado assim, saúde 5.0, que é a pessoa poder ter a condição de se tratar mesmo, só que você precisa preparar esse terreno. Em 2008, no período que eu fiquei na Europa entre 2008 e 2019, fazendo minha especialização, tinha um projeto na Áustria chamado Projeto RAISE, que o paciente ele recebeu o equipamento em casa com SARA, só que um SARA focado em função, não focado em autonomia. Porque o SARA hoje ele é focado em autonomia. Ele tem que fazer o paciente conseguir se virar. No projeto RAISE, o foco era na função. Eu não quero que o paciente ande se arrastando com a muleta na mão, eu quero que ele ande normalmente. E esse paciente ia para casa com o eletroestimulador, mas ele era treinado, ele é família, para poderem fazer. Meu sogro veio da Alemanha com o aparelho dele, que ele também usava, mas ele também Foi treinado. foi treinado a utilizar. Nesse caso específico, use. E pra quê? Não. Em quê? Que O a gente paciente não tá- sabe o que fazer, infelizmente é nesse foco mesmo. O que a gente está fazendo agora? A gente vai lançar, você nem sabe ainda, a gente conta depois, no mercado um novo equipamento chamado Connect Face. É um equipamento de parceria entre a Visuri, uma empresa que eu sou acionista, e a USP, que é um equipamento que o paciente vai de equipamento para casa. Ele tem 8 canais e você controla o equipamento da sua casa. Você entra no app com sua senha, você coloca 30 Hz, 500 microsegundos, eu quero que chegue na intensidade máxima de 50, o paciente não pode mexer em nada. Como se fosse um equipamento de ventilação não invasiva. E quando o paciente clica para colocar, você vai dar todo o treinamento para ele, você consegue, ele mostra onde colocar o eletrodo, tem tudo guiado, tudo com gamificação. Quando o paciente faz todo dia, ele vai ganhando uns bônus, um negócio bem bacana. A gente lançou o conceito agora na Feira Hospitalar, mas eu acho que até final do ano, acho que já vai começar a comercialização. Perfeito. Ótimo. E a tecnologia, né, que tem também uma opção que a gente também com esse aparato, né, o Rehab, que tem eletrodos posicionados de formas estratégicas e o aparelho por si só ele faz a alternância desses eletrodos, ele não ativa todos automaticamente, né? A gente Legal. até assim na graduação, pelo menos na minha, era comum o professor tentar deixar claro para a gente a diferença do modo sincrônico e do modo recíproco, não é isso? E é como se fosse isso, né? Tem outros nomes que recebem hoje em dia, mas é você não ativar todas ao mesmo tempo para poder
recrutar o máximo possível das unidades motoras, não só um grupo específico, e também rotacionar entre elas para evitar a fadiga precoce. Esse é o do Mafilete? Cara, eu lembro que tem quando você falou em paradigma, o cara ele vai falar de uma flat, porque é um artigo dele que começa de novo paradigma na estimação, que é justamente esse regra aí. 2018. O Mafilete, que o João está falando o tempo inteiro, é simplesmente um dos caras mais importantes da eletroestimulação no mundo para grande força, performance, massa muscular. Ele é um italiano que mora em Zurique, na Suíça, e é ligado nesse nosso grupo de pesquisa. Em 2016 ele veio aqui no Brasil. Você não estava ainda não, né? Um ano depois. Aí eu tô lá para assistir a aula do cara, eu era doutorando, e ele veio a convite do nosso orientador, o João Dorigan. Aí eu tô lá na plateia assim, aí o João, aquele jeito dele, Paulo, eu cheguei lá e ele, ó, o seguinte, o Mafilete, vou dar um curso com o Mafilete aqui agora, mas eu tô ele era o diretor do... Vocês conhecem o João? Conhece o João Dorigan? Não. Não, vou ter que sair agora aqui, porque vou ter que resolver um negócio no congresso. Aí eu, sim, João, tudo bem, mas não, porque eu quero que você dê o curso agora com o Mafilete. Aí eu, cara, eu tava ali, imagina, o cara da eletro, eu ali, pra assistir a aula do cara. Aí eu, tá, tudo bem. Aí quando ele já ia saindo, ele, mas eu quero que você fale inglês, tá? Coisas do João. E a cara dele ali. A cara dele é isso aí, mas é em inglês, tá bom? Mas assim, foi uma experiência sensacional, sou extremamente grato ao João de ter falado do Mafilete e tal. E ele criou um aparelho, por isso que eu estava perguntando se era o dele. É o formato da coxa, o eletrodo. Você coloca o eletrodo e o equipamento ele faz uma modificação. Ele começa a estimular aqui com 30 Hz, aqui com 100. No próximo pulso já muda, aqui é 100, aqui é 30. Ele modula também. Essa é a variação. Ele pega, seria 30 Hz e bota 10 em cada eletrodo, você fazer essa brincadeira. E aí, pessoal, falando também em posicionamento dos eletrodos, talvez algumas imagens não ficaram num percurso aqui tão suave, mas vocês já devem ter ouvido falar em achar ponto motor, né? Beleza? Um eletrodo do tipo caneta. É uma das formas de você colocar o eletrodo no local que vai gerar o maior toque com o menor desconforto. Tá certo? Quando você estimula sobre o ponto motor, você consegue isso. Então é uma das formas de posicionar os eletrodos. Beleza? Uma coisa interessante, né? Você falou do tipo de corrente. As correntes que a gente utiliza são bipolares. Quando a gente vai para achar ponto motor, a gente muda normalmente para uma corrente monopolar. Se você perceber aqui, tem um eletrodo abaixo aqui da coxa do paciente, tem um eletrodo maior, específico, que está aqui embaixo. Tá certo? E a corrente monopolar ela é bem mais desconfortável, é utilizada para outros propósitos, testes eletrofisiológicos, inclusive achar ponto motor, e a craniaxia que o Paulo Eugênio citou, tá certo? A gente faz um eletrodo tipo caneta. Não sei se tem outras formas hoje. Na verdade, a gente não tinha outras formas. Aí o mestrando lá no grupo Amaro, que é até no hospital de base, no mestrado dele a gente testou se era possível fazer a medida com eletrodo. Porque a gente não vai ter a prática hoje aqui, eu peço desculpas a vocês, mas quando você fazer essa localização do ponto motor para depois fazer o teste de diagnóstico, a gente teve na primeira aula, não, né? A gente fez uma aula que é a primeira dessa nova fase da educação continuada, que foi testes neurofisiológicos. Eu trouxe o equipamento aqui, a gente praticou. É difícil você fazer o teste segurando a caneta. Você tem que segurar, você tem que ir aumentando, a caneta escorrega, aí você faz muita força, a Maria não faz, Joãozinho empurra demais, e aí tem uma variação. A gente testou se era possível fazer com eletrodo e com corrente bifásica. Conseguiu também. Aí a gente publicou esse trabalho mostrando que é possível, porque classicamente, como o João colocou aí, é corrente monofásica. Mas a gente mostrou que dava no mesmo, e aí o que a gente fez agora? Nesse estudo, a reprodutibilidade, ela era assim, o que eu faço e eu faço depois dá a mesma coisa? Era mais ou menos, era regular. Só que quando comparava eu com um outro pesquisador, que era um aluno de mestrado lá, horrível, era Karina, se você não conhecer, horrível, o resultado era péssimo. E aí a gente foi para o laboratório e desenvolvemos um robô que fazia essa medida, que foi o mestrado do engenheiro. Aí o engenheiro terminou o mestrado dele, beleza, validamos o robô. Aí foi o dinheiro que eu peguei do IGES para fazer a pesquisa, aí fui para testar na UTI. Esse trabalho está para ser publicado agora. A gente dava o play e o robô fazia o resto. 93% de
confiabilidade. O que ele fazia, ele conseguia mostrar a mesma medida com o eletrodo. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tivesse conseguido validar com o eletrodo, seria muito mais complexo. A gente ia ter que fazer um robô com um braço mecânico, um braço que media... Pô, isso seria tecnologia da NASA, não daria pra fazer. Isso você falou, depois de com corrente bipolar, eu ficava me questionando, cara, por que tem que ser tão doloroso isso? Porque achar o ponto motor não é doloroso, porque você vai colocar a mínima amplitude da corrente para ver contrair, né? Aí você aumenta um pouquinho, é realmente aqui, mas, cara, você obter cronaxia, a cronaxia é com o tempo, réu base e acomodação. Nossa, eu já passei várias vezes por isso, até como um voluntário do estudo lá do pós-Covid, e, cara, é sofrido. Eu não chorei, mas quando eu estava aprendendo a fazer, o João disse, vai fazer todo mundo aí, ó, você lá, criança, adulto, velho. Aí eu lembro de um dia, eu aqui, numa adolescente, e eu estava concentrado em aprender, cara, e cadê essa concentração que não vem? Quando eu olho para minha mãe, estava chorando. E lá, pela ciência, chorando de dor. É isso. Pode falar. A questão da distância entre os eletrodos para a profundidade da corrente, isso também Também influencia. Dentro das áreas de posicionamento, poderia ter colocado lá a distância entre os eletrodos. Tem um estudo recente, tá certo? Porque como eu estou pesquisando agora, a revisão sistemática é só sobre posicionamento de eletrodos. Né? E que fala que o maior distanciamento, claro, vai ter um limite, né? Mas o maior distanciamento é melhor que os eletrodos mais próximos. Tá certo? Então, dentro ali da área do músculo, né? Você testa primeiro ele mais distante. Tá bom? E outra coisa sobre... Desculpa, você está esperando um tempo. Então, algo que eu ia falar... sobre... Era quando você fez a pergunta e o Paulo respondeu, né? Sobre... Quando ele falou do coração, eu estava lembrando, na verdade, do exemplo, porque, como eu disse, quando eu tive que colocar TENS, veio um monte de estudo que não tinha nada a ver com o que eu queria, mas eu tinha que passar sempre. Tinha que passar pelo crivo, né, para saber se era realmente o estudo que eu queria. E aí tem artigos mostrando TENS intraoperatório. Diminuir nível de analgesia com paciente lá sendo operado com TENS. Então, tem muitas variáveis aí para estudar. Só que eu vi o título, cara, que interessante, vou salvar aqui como interessante. Um dia eu leio. agora eu... Pode falar, meu amigo. Que ele estava falando de ponto motor, um professor, quando eu estagiava na faculdade, ele fazia dessa forma, ele colocava o gel nos dois eletrodos, um na palma da mão e o outro na parte proximal do músculo e ele fazia... É uma forma de mostrar superpoderes. Que na verdade, sim, a grande questão é que se ele for fazer isso no paciente na UTI, ele vai tomar um choque. Porque a intensidade é muito, a quantidade de corrente é muito alta para conseguir excitar o paciente. Então, o ideal é que você tenha a caneta. Agora, quando tem a caneta, a galera dá desse jeito. Mas não é a melhor maneira, né? Porque como era mais ortopédico, eu estava mostrando uma forma... Sim, dá para fazer. Tipo assim, cai um avião na Amazônia, sobreviveu com uma bateria, e quando a gente falou, não tem caneta, aí você pode fazer assim. Não é que seja errado, não tem problema. Mas assim, o ideal é que você tenha a caneta, né? Vai dar para fazer isso. Não, mas eu não sabia, né? Ele sabe. Bom, pessoal, e de acordo, aí a gente começa a entrar nas fases mais práticas, né? De como fazer a eletroestimulação nesses pacientes, né? Para o Maflet, esse é um setup clássico, típico, setup típico para a eletroestimulação do paciente, do quadríceps, né? De um paciente. Alguém aqui já teve acesso a um aparato assim, né? Se não tem aí, você imagine a cadeira isométrica. Isso aqui, basicamente, é artesanal, tá certo? Qualquer pessoa com o conhecimento e os aparatos... Eu fiz um aqui em Brasília. Fui no serralheiro, expliquei pro cara como era, montei. Tá vendo? Ah, usei durante o tempo, vendi depois. É isso aí. Então, com a célula de carga, tá certo? E as informações sendo transmitidas do sensor de carga que está aqui no tornozelo do paciente fixo, vai para um computador, tá certo? E você obtém o toque. No caso Feito? Então... Isso, dinamometria, dínamos, força, medida de força, tá certo? Então,
o ideal, teste de forma isométrica, tá certo? E você controlar a carga, a articulação está fixa, você não vai ter o viés aí da mudança do comprimento muscular, tá bom? Esse seria o ideal aqui. E a gente vai explicar como contornar esse ideal, tá bom? Aí a gente pode discutir. Antes disso, só mostrar um pouquinho, se desse um play aqui, a mostrar que o paciente está no isocinético, enquanto está no isocinético eu estou fazendo ultrassonografia de músculo, de tendão. Aqui é o computador por trás, né, do isocinético. É um vídeo bem rápido, só mostra que tem uma operadora aqui também. Consegue dar o play aí? Sim. Só mirar, eu acho que ele solta. Então está a eletroestimulação, ultrassonografia, controlando o play de ultrassom. Não, esse é a educação física, né? Isso aí foi em 2018, 2019, quando eu estava no mestrado, a gente ainda não tinha laboratório e ia para o da FEF. Hoje o negócio era da FEF. Hoje está mais bonito, isso aí 4 anos atrás já. E por trás, na frente aqui do computador do isocinético está o meu notebook, porque eu estava o aplicativo do eletromiógrafo que estava servindo de interface para a gente. Agora, deixa eu tirar uma dúvida ali. Aquele transdutor de ultrassom, aquele plug. Quem desliga a luz um pouquinho para mim, por favor? Ele está segurando ali? Exato. Aí eu vou dizer, esse segurador aqui fui eu que fiz. Gostei da E identidade. até hoje está sendo utilizado, né? Muito legal. Como foi que você fez isso aí? Conta aí pra gente. Cara, eu tive a sorte de achar um isopor meio circular. Acabou. Aí foi só Muito bom. impermeabilizar Gostei. as partes, pronto. E ajuda muito porque a gente, para ter essas variáveis de deslocamento de complexo tendinoponeurose, não pode mudar. Sim. Senão muda Por isso que eu tudo fiquei aqui. interessado, mas pode ficar tranquilo, vou patentear e... Perfeito. Não, mas lá fora o pessoal faz isso aqui em impressora 3D. Legal. A gente é que tá. Tá no isopor. É, Não, isso mas ficou mesmo. bacana, parabéns aí. Então, assim, eu trabalhei 4 posicionamentos articulares, tá certo? Como o quadríceps tem o reto femoral, que é o componente biarticular, a gente jogou também importante testar a posição deitada, até porque muitos pacientes, até TI, né, vai estar deitado, então é interessante pensar no efeito do reto femoral, no toque, no desconforto, em várias variáveis da eletroestimulação. E o resumo da ópera, eu acabei não saltando aqui a tabela dos resultados, é que é o seguinte, isso aqui é a curva de toque, com a eletroestimulação, bem suave mesmo, assim. Está aqui em 0, o músculo começa a contrair, pá, subir o toque. Aqui não dá para ver o número, vamos supor que seja 180, 200, vai, mantém tempo on, tempo off, pá, repouso. Tá certo? Durante isso, o que acontece? O tendão sai de um estado de frouxidão para se esticar, tá certo? Então, a estimulação de uma contração, seja voluntária ou não, ela não estimula só o músculo, ela estimula o tendão, tá certo? E o quanto o tendão resiste a isso também é uma variável importante para a gente. Pacientes que têm perda da rigidez e do módulo elástico do tendinho têm mais dificuldade em ganho de força, tá certo? E uma coisa interessante, vou aproveitar que estou falando disso aqui, ganho de força muscular é mais rápido, mais fácil do que o de propriedades tendíneas. Músculo, tendão, para poder se adaptar ao exercício, ele precisa receber um estímulo forte, que um exercício leve não consegue, às vezes até gera uma adaptação no músculo que no tendão não causa. Tá certo? Então, para você reverter quadros de tendinopatia, de degeneração de tendinha, enfim, não precisa ser tendinopatia, qualquer tendão, você tem que ter um treino de alta intensidade e a duração é maior. No mínimo 3 meses para você observar que aumentou a rigidez tendínea. Então, assim, isso aqui está deslocando a poneurose, né? Nos músculos que são peinados ou bipeinados, como os músculos componentes do quadríceps, a poneurose é uma continuação do tendão. Acaba o tendão com a poneurose. E as fibras, porque, sabe aquela imagem, botem na cabeça de vocês, do bíceps braquial, que é um músculo fusiforme, tem um tendão e as fibras saem de um tendão ao outro. Não é isso? Já no músculo que ele é peinado, as fibras não vão de um tendão ao outro, não vão de um tendão ao outro. As fibras vão da aponeurose superficial para a aponeurose profunda. E quando o músculo contrai, ele puxa essa aponeurose e a aponeurose puxa o tendão. Tá certo? É uma coisa contínua. E aí o resumo disso aqui, pessoal, é que assim, a gente já finalizou, voltou da revisão dos últimos colaboradores. Marco Vaz, conhece? Demais.
Mas, Grandes nomes da pronto, net foi também o brasileiro. entregou ontem as correções da primeira revisão de literatura, né, do doutorado. E parceiro do nosso net. E a gente está estudando só o efeito do comprimento muscular, mas antes a gente no mestrado publicou isso, né? E o que, é que a gente vê? Primeiro, 60 ou 20 graus de joelho. 60, 250 Nm, 280, 20 graus, 30, 40, 50 Nm. Gera pouco torque. E isso com a mesma intensidade, viu? 60, 70 mA com a mesma amplitude. Outra coisa que a gente percebe, a rigidez nessa posição das estruturas é maior. Isso aqui é o meu joelho a 60. Olha o tendão como fica já pré-esticado. Com o joelho a 20, tá assim. O tendão ele é um órgão transmissor de força, tá certo? Se você está com o músculo em posição encurtada, está trabalhando ali, primeiro a contração tem que tirar a folga do tendão para depois sentir a tensão. Então também é menos efetivo. O de baixo é qual que você falou? Esse de baixo? É porque, é o seguinte, eu falei isso aqui em 2 exemplos. Essa imagem específica foi quando eu peguei o joelho a 20 graus e aqui o joelho a 60. Ah, tá. Mas se você perceber do repouso versus contração, algo parecido acontece. Isso é o tendão do quadríceps? Patelar. Patelar. Tendão patelar. Quadríceps é mais zoado, né? Você parece que você está por dentro dessa história do quadríceps. Beleza, então aqui a pergunta, né? O treinamento para a estimulação de forma isométrica, ok, mas como? Eu acho que ficou na dúvida, né? No final das contas, como é que eu vou fazer, né? Então, padrão ouro é esse, se você tem, é ótimo. E se o atleta só volta ao esporte depois de passar por um desses, não é verdade? Não vou dar mais nunca, né? Oi? Vai voltar muito. Não vai fazer. Você tem as opções que você monta, né, caseiramente, mas também hoje já se fala no dinamômetro de mão. Eu nunca tive a oportunidade de usar, alguém já teve aqui. Já usei. Porque a gente tem o teste de força manual, mas você grau 4 ou 5 não faz nada, né? Mas você então fixa e ele dá um valor. Tem o Microfit, tem o Lafayette também, que são coisinhas redondas assim, que você segura, você tem um apoio aqui embaixo, né? Você coloca e aí você coloca contra o movimento. Só que existem várias críticas nesse tipo de medida, porque, sei lá, o paciente está empurrando, fazendo isso aqui, e você faz mais força para lá. Então acaba complicado. Pois é, aqui está tudo controlado. Você tem um braço para cada articulação. Então essa cadeira aqui tem lá numa estante que tem. Você quer avaliar o quê? Cotovelo, ombro? Ela vai ter um braço específico para cada articulação e você vai ser posicionado para aquele teste. Com o cinto fixando tronco, tudo, para controlar movimentos indesejados. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui a opinião pessoal nas próximas imagens que vocês podem complementar sobre alternativas comuns. Né? Uma delas, eu faço, quando eu gosto de usar a estimulação em casa. Às vezes eu pego assim para saber a sensação, tá, vamos lá, meter aqui no gás. E aí o que é que eu faço para fazer de forma isométrica? Se eu colocar meu pé contra a parede, eu sou jogado para trás, com a força. Isso acontece. Depende de como você se posicionar, você até se levanta sem querer. Isso acontece também. Essa posição é uma posição bem prática e você pode acrescentar uma carga que o paciente não vai ser capaz de erguer. E você pode controlar isso melhor ainda se você tem uma cadeira extensora, que é um aparato bem mais comum. Só que aí você não vai trabalhar com padrão ouro em newton-metros. Você vai ver qual é a carga. Vamos supor que você quer uma contração isométrica. Aí você está aumentando, começou a levantar o membro. Aí você, peraí, bota mais carga. E você vai poder progredir por meio dessa forma. Não dá mais trabalho? Dá, mas você vai fazer isométrico. E se você quiser se guiar simplesmente, por exemplo, você já confia na sua técnica, você posiciona bem o eletrodo, você vê lá uma contração homogênea do músculo, você quer confiar só na tolerância do paciente, eu vou no máximo dele, que é como está na literatura, o máximo tolerável. Pronto, você pode até esquecer o que ele está gerando de torque, eu estou indo no máximo, uma VAS de quanto? De 7, de 8. A gente fala assim, vai 7 de 10, porque, conversando com alguns amigos aí de pesquisa, seria antiético você gerar o 10. O paciente estaria chorando lá, né? A dor da morte. Então, 7 e 8, inclusive alguns estudos usam isso. A gente considerou o máximo tolerável e o máximo para a gente instruiu o paciente a considerar que quando ele chegasse em 8, era o máximo dele.
Agora, é claro, para você garantir que 7 8 está gerando carga, você tem que também estar usando a técnica certa, ajustar os parâmetros. A propósito, nenhum desses parâmetros bate com o que eu usei no mestrado. A gente usou frequência de 100, largura de pulso de 500, tá certo? Foi o único que bateu. E a gente tinha que dar um tempo off longo, porque na verdade nosso objetivo era evitar a fadiga, porque a gente tinha um teste muito longo para fazer, certo? Eram 3 contrações para o reto femoral, depois para o baixo lateral, para ver ultrassonografia, né? Depois para o baixo medial, depois para o baixo intermédio, depois para o tendão patelar. Aí tudo isso, imagine, 3 contrações. Aí no final, se a gente não desse um tempo suficiente, o paciente fadigado. Por fim, pessoal, a gente já está terminando. Se alguém quer aproveitar já daqui já conversar alguma coisa, achei melhor, porque os próximos tópicos não tem nada a ver com isso. Quer dar uma sugestão? Não, O que é que você considera aí? Já falei demais. Pode. Posso fazer uma pergunta, mas Pode. deixa eu te perguntar. No caso, só uma curiosidade em relação ao dinamômetro, por exemplo. Tem alguns que eles vendem que é aqueles de peso de coisas normais, né? Que tipo, você coloca um ganchinho, prende, por exemplo, numa faixa igual aquela ali, e você puxa a faixa que puxa o dinamômetro. Tem um poder, por exemplo, um indicativo de padrão, por exemplo, tem uns que é 50, tem outros que são 100 kg, então tem algum que seria ideal para comprar assim, por exemplo? Eu não tenho experiência com a utilização desses aparelhos, mas é o mesmo princípio desse aqui. Ele é fixo, tem a faixa, tá certo? E o transdutor de força. Tá bom? Agora, inclusive, a gente pode até resgatar nos artigos os aparelhos que eles estão utilizando, para saber, para ter uma ideia. Tá. Recentemente até vi uns amigos postaram fazendo na praia, na praia aqui no lago, né? Com os atletas, eu achei bem legal, mas sem tempo a gente olha, nossa, que bacana, existe, né? Depois eu vejo o que é. Bem assim. Então, pessoal, isso aqui é prognóstico, é uma coisa que geralmente a gente fala antes, às vezes até do tratamento. Mas como nosso foco aqui era conversar muito de eletroestimulação, eu deixei mais para o final. Isso aqui é um modelo, vai ter no livro da Caroline Kiesel, mas esse modelo foi criado pela Associação Americana de Fisioterapia, mas se aplica a qualquer profissão da saúde. Tá certo? Você, antes de entrar na intervenção, você examina, avalia. Às vezes a gente usa como sinônimo, né? Mas a avaliação é a interpretação do exame. Chega a um diagnóstico, há um prognóstico e plano de cuidado para intervir, então ter os resultados e início paralelamente reexames. A cada atendimento é uma oportunidade de reexaminar algo que a gente viu que está diferente, ou que a gente não tinha percebido, e como encaminhamento, que a gente envia e recebe. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente está falando da reabilitação de um paciente em pós-operatório de ligamento pesado anterior, de reconstrução, a gente tem que saber o prognóstico dele, para poder dar perspectivas reais, e essas perspectivas vão ajudar também ele até aderir ao tratamento ou não, de acordo com o que ele espera. Então, é o seguinte, a literatura atual trouxe 2011, 14 e 2018, as mesmas variáveis. 2 anos após reconstrução do LCA. 2011 versus 2014, 82 e 81% retornaram ao esporte, praticamente não mudou. 63 e 65 retornaram ao nível esportivo pré-lesão, 44 versus 55% retornaram ao nível competitivo. Atualmente melhorou um pouquinho, 92% retornou a algum esporte, 76% retornou ao nível esportivo pré-lesão, 81% retornaram ao nível competitivo. Se a gente pegar isso aqui, se você tiver 10 pacientes, atletas, 2 não vão voltar à competição. Então, é algo importante de se falar para o paciente. Né? A gente quer que os 10 voltem, mas será que vai voltar? E se não voltar, tem uma estatística que mostra isso. Então, isso também mostra para a gente que a ciência, o conhecimento tem que continuar. Porque tem a galera que quer voltar para o esporte. Né? 100% voltar. Então, por isso que tem as tentativas de retornar com reparo. E até foi o último áudio que eu tive com o fisioterapeuta que está aí na prática. Ele disse, eu falei, tem algum paciente que teve reparo? E não, todos de reconstrução. Aí quando eu falei do reparo, nós não sabia que estava voltando. Inclusive tem até os pacientes que são abordados de forma conservadora. Antes pensava assim, que a forma conservadora seria só para pessoas não atletas, ou que realmente não quer mesmo, se nega a cirurgia, ou para idosos, que não ia fazer tanta diferença assim ter a reconstrução. Porém, isso mostra também que após 2 anos está tendo aí os mesmos desfechos a longo prazo. E quando a gente vê a curto prazo, a cirurgia acelera, com certeza. Mas aí no longo prazo parece que não está tendo diferença de frouxidão
do joelho, de retorno ao esporte. Então, é outro campo, né, como reabilitar o paciente de forma conservadora e também esses pacientes aí que passam pela cirurgia. Né, e algumas recomendações, né, desses consensos: abandonar um protocolo de retorno ao esporte baseado puramente no tempo, porque o paciente, né, em tempo, né, são marcos, tá certo? Marcos, critérios que ele precisa alcançar funcionais, de força e de estabilidade. E, por fim, claro, lesões prévias ou concomitantes vão interferir também nesse tempo. E o mais importante, né, quando se trata do atleta, é o retorno precoce ao esporte em condições adicionais. Uma revisão recente traz que menos de 12 meses pode ser considerado precoce. Então, a gente vê atletas com 9 meses, voltando 10 meses, mas o risco de osteoartrite e lesão é bem alto. Então, 12 meses seria o ideal para o retorno pleno, é o que a gente fala. Né? Beleza, e para terminar, quem quer falar, por favor? Eu posso eu voltar? Pode, sim. Eu vi uma publicação, desculpa se Não. mas uma publicação recente naquela revista do Esporte da Journal, que eu não sei falar bem, pronunciar bem, mas falava sobre... Oi? Journal of Sport Medicine. É essa mesmo. Depois falava sobre a relação do tempo com relesão. Claro que dentro do tempo, tipo, um protocolo em relação à periodização do tratamento para retornar ao esporte, e esse equipamento se mostrou também para poder, né, devolver ao esporte sem ter o risco de lesão. E teve, eu não lembro o ano, mas eu sei que é bem recente, não sei se foi desse ano ou do ano passado, que fala sobre a questão dos 9 meses, que atualmente, com alguns protocolos, com alguns cuidados, questão de extensão, Alguns parâmetros também. Realmente eles usaram como parâmetro a velocidade máxima de sprint de 10 metros, quando o atleta consegue voltar isso, e também a relação de força de isquiotibiais e quadríceps, comparado à pré-lesão, dava para, se você considerasse isso, Para poder considerar o tempo para 9 meses. Para entrar mais Aí ele precoce. dava em percentual também a quantidade de relesão, né? E assim, até então, 0. Com 9 meses, se alcançar aqueles critérios, né? 99? Eu vou botar, essa aqui é de 2016, né? De lá para cá já tem 7 anos, né? Então, às vezes, a gente já tem uma mudança. Que bom, né? Me parece. Porque a ideia é reabilitar e poder acelerar a recuperação, de fato. Fala alguma coisa? Não. Só que de 12 meses agora, por exemplo, o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, foram 12 meses. 12 meses. 12 meses. Mas ele teve várias lesões. Teve LCA, LCM, menisco, acho que LCL também. Pô, cara, Esse é o tornozelo. maldito. O tornozelo veio logo em seguida do LCA. Então, assim, é isso que eu tinha perguntado no começo, a questão também não só do LCA, mas do que acontece com o LCA. No contexto de quem lesionou também, né? Como foi a forma. Isso mesmo. E aí, como foi solicitado aí para eu contar um pouquinho da experiência de Delaware, vou ser bem breve, tá certo? Mas foi um marco, assim, um divisor de águas, certo? 15 dias que mudou muita coisa, tá certo? Em mim, assim, eu já estava basicamente os pilotos, estava fazendo as coletas, mas tinha algumas coisas a serem ajustadas. E eu fui para lá para isso, porque eles lidam com tendão mais que ninguém, certo? Essa mulher aqui, Karen Silbernego, se vocês procurarem alguma coisa sobre tendão de Aquiles, vai ter o nome dela. Tá certo? Então, pós-operatório de ruptura de tendão de Aquiles, é com ela mesma, com essa galera aqui. Tá certo? E eu fui para lá porque eles estudavam as propriedades tendinas e era uma coisa nova, porque lá no grupo as propriedades tendinas eram estudadas no rato. E eu fui o primeiro a estudar no ser humano. E tinha todo aquele negócio de sincronizar com o dinamômetro, sincronizar com a eletromiografia, eletroestimulação, pá. E aí, com eles eu fui lá para aprender isso, tá certo? E o que eu posso dizer? Imagina, sair daqui sozinho, passar 15 dias no exterior, só sem ninguém para falar um português. Né? E ainda no retorno ter que... Porque não tinha voo direto, de Catalá lá para cá. Então era Nova York, Delaware. E aí no retorno mudaram o trem, o metrô que voltava de Delaware para New York.
não, para Nova York, para Nova York. E aí eu tive que, de última hora, procurar outra forma de voltar, senão eu ia perder o voo. Ia ser bom, né? Perder o voo lá, né? E aí eu ainda lembro tudo que eu fiz nos lugares. Saí de Delaware para, especificamente Newark, que é o nome dessa cidade, para Wilmington, de Uber. Aí eu reservei... Uma bicicleta. Aí eu reservei como é que chama quando você vai para casa de alguém? Um Airbnb na Filadélfia. Aí eu fiquei 11 da noite num ponto de ônibus, assim, no escuro. Cara, só esperando esse ônibus. Vai ver. Sentou um cara morador de rua do meu lado, bateu papo. Brasileiro, ô Ronaldinho. Ainda ele tinha uma filha que morava do outro lado do país, aí eu liguei pra filha dele, ela conversou com a filha, chorou lá e tal. Caraca, que experiência. Cheguei na Filadélfia, estava num lugar assim e eu não tinha um aplicativo. Eu tinha reservado pelo computador. E eu estava sem internet. E sem aplicativo você não vê o endereço da pessoa. Aí eu mandei uma mensagem. Tô aqui na Filadélfia, qual é o seu endereço? Lá, tem no aplicativo. Beleza, aí telemarketing, né? Eu vou pelo menos andando até lá. Aí andei uns 5 quilômetros com tudo da minha vida, computador todo, de madrugada nas ruas de Filadélfia. Lá tem muito subúrbio, né? E eu, caraca, menos 1 grau de temperatura. E aqui, indo. Aí até que ela mandou uma mensagem, você ainda vem? Aí eu disse, olha, eu tô aqui sentado no chão, no telemarketing. Ela, ô rapaz, em que rua tá? Eu falei, ela, não, vai andando, vira assim, quando eu olhei ela assim, assinando. Eu, cara, que alívio. Aí dormi lá para no dia seguinte cedo, aproveitei, passei na escadaria do Rock Balboa, subi, desci e fiquei também num ônibus que era o que me deixou em Nova York, que era assim, era uma esquina. Quando eu comprei estava assim, você vai ficar no ponto de ônibus da esquina A com a rua B. Eu disse, tá bom. Fiquei assim parado também, aí vem um ônibus, em Nova York. Aí eu parei assim na frente do ônibus, o cara não abriu a porta, eu, my bus, this is not your bus. Eu não vou bus. Aí depois ele explicou, a gente tá vindo lá, pode aguardar que você vai ver. E chegou e eu consegui pegar o avião, mas pensa na adrenalina, né? Tudo isso, perfeiçoando mesmo, o pessoal mesmo falou, nossa João, em uma semana, seu inglês aqui, ó, mudou, porque é a imersão total. Questão de sobrevivência, né? Sobrevivência, mudou total. Você falou de se comunicar, e o aprendizado assim, e ver coisas grandes, né? No momento que a gente está aqui chorando, era em cada canto da faculdade, sério, na clínica, é realidade deles. Ultrassonografia musculoesquelética é realidade, não é tipo, nossa... $2.000 ultrassom bom, assim, um butterfly, por exemplo. Pois é, aqui na residência, os residentes tiraram a ultrassonografia do TCP, porque não ia ter ultrassom disponível. Então, no hospital público. Então, é uma realidade diferente. É o que diz aqui, ó, seja parte de algo grande. Né? Para isso tem que ter investimento em ciência mesmo. Isso que essa galera tem. Isso aí, terminei aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Apesar das lacunas, sempre tem. Bom, João, acho que só tenho a te agradecer aí pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Desafio aí. Muito bom. E ainda dividir um pouco dessa história, porque eu acho que essas experiências vão fazendo a gente avançar. Nossa mente vai limitando demais. A gente acha que não vou alcançar. E aí ver uma experiência dessa para colocar a gente no nosso limite. Eu posso dizer que comigo não foi diferente também, porque eu fiquei lá na Europa, minhas idas também para a Itália, assim, chegar 1h da manhã, o voo da TAP atrasou e ter que esperar chegar no aeroporto, 1h da manhã tudo fechado. Só tinha um táxi, o táxi falava assim, é 100 euros para te levar lá. E 100 euros, como é que eu vou pagar isso? E essas dificuldades de língua, isso vai fazer a gente crescer. Então vocês têm que se desafiar. E se ficar na mesmice, não vai sair do lugar. Fisioterapia é uma profissão assim, sensacional, a gente sabe todas as dificuldades que a gente encontra na profissão. Não é só no Brasil, é no Brasil, no mundo inteiro. Quando eu fiquei lá na Bélgica, o salário do fisioterapeuta era 1.800 euros. A diferença é que aqui a gente ganha 1.800 reais na época. A diferença é que eles têm todo o suporte do governo. Você não paga escola, você não precisa alugar, você não precisa pagar seguro pro seu carro, porque ninguém vai roubar seu carro, a estrada é maravilhosa.
Mas assim, é uma profissão que é difícil em todos os lugares, mas a gente precisa fazer diferença. Ficar só reclamando e parar no mesmo lugar, a gente vai sair do mesmo ponto. Então, esse é o segredo, se desafiar, tentar avançar. John está aqui, como eu falei para vocês, num grande grupo de pesquisa. Acho que quem tem interesse de avançar para o mestrado, a gente tem que ficar colado nele aí, manda mensagem, pergunta quando é que vai ter seleção. Aqui no Hospital de Base a gente tem um grupo de pesquisa também, mas só para quem está ou no IGES ou na Secretaria lotado no Hospital de Base, principalmente, mas é possível também receber algumas pessoas como pesquisadores visitantes. Mas a nossa linha de pesquisa é toda voltada para terapia intensiva. Então, eu acho que, vamos, se você não se importa, não se importar, a gente poderia tomar um café ali, tomar um suco e a gente fazendo as perguntas para ele, batendo papo, para ficar uma coisa mais descontraída. Vocês já ficaram mais de uma hora sentados aí, daqui a pouco faz lesão com pressão, não quero. Vamos tirar uma foto antes?